Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 61 na Câmara Secreta. A Fênix voou pelo cano e saiu. Ao olhar perplexo de Félix, Dumbledore explicou. Fawkes está muito fraca agora, ela não poderia carregar 3 de nós, se Harry estiver em perigo. Contanto que ele procure ajuda sinceramente, Fawkes sentirá sua localização. Naquele momento, da porta veio uma voz fria. Desculpe, acho que são 4. O professor Snape apareceu, vestido com um pijama verde escuro, o cabelo despenteado e despenteado, um pouco sem fôlego. Severus, Dumbledore olhou para ele. Você também está aqui. Como eu poderia não vir, Potter? A vida de um estudante de Hogwarts está em perigo. O temperamento de Snape não é exatamente agradável. O que estamos esperando? Temos uma festa aqui? Isso mesmo, Severo. Dumbledore pareceu perceber quando ele olhou para as 4 pessoas presentes. Senhorita Granger, eu estou indo para baixo. Hermione disse rapidamente. Eu não vou te arrastar para baixo, eu posso. Ela viu a mochila no canto, seus olhos brilharam e ela correu para vasculhá-la e finalmente encontrou um pergaminho. Diretor, professor, este é o pergaminho de Harry. Contém um registro parcial da pronúncia da língua das cobras. Pensei que poderia ser útil. Isso é? Dumbledore mostrou uma expressão de surpresa ao olhar para Félix. Como mencionou? Félix disse implicitamente e o diretor lembrou-se. Muito bem, Granger. Dumbledore elogiou. Hermione fez o possível para não parecer complacente. Dumbledore tocou o ombro dela com a varinha, e ela sentiu-se ficar leve e levitar do chão com um pouco de esforço. Então, cada um deles aplicou um feitiço de levitação em si mesmo, pronto? Dumbledore obteve uma resposta afirmativa, ele acenou com a varinha. Os 4 ficaram leves como bolhas de sabão e então flutuaram para dentro do cano de água escuro. Em seguida, um longo túnel subterrâneo, Félix não tem certeza se é 1 quilômetro ou 5 quilômetros, depois, através de curvas do túnel, 7 voltas e às vezes, em espiral descendo, eles desciam. Com a luz cintilante da magia, Félix pôde ver que as paredes internas do túnel eram viscosas e encharcadas de líquido, e muitos tubos bifurcavam-se em todas as direções. Finalmente, ao descer, o canal tornou-se horizontal. Eles chegaram a uma clareira circular, o chão cheio de água estagnada, e acima da água estagnada havia incontáveis esqueletos de ratos brancos e horríveis. No momento, eles estavam sobre a enorme pilha de esqueletos. O túnel está tão silencioso quanto um túmulo. Dumbledore olhou em volta com uma expressão séria, um lugar que ele nunca tinha conhecido antes, e disse suavemente, grande projeto. Parece que Sonserina gastou muito tempo nisso. Os 4 caminharam em direção à entrada de um dos maiores túneis, e à distância, Félix viu um gigante enrolado. Feche seus olhos. Ele rapidamente gritou. Hermione fechou os olhos obedientemente, e Dumbledore e Snape fecharam os olhos enquanto sacavam suas respectivas varinhas. Seguindo a sensação, Félix acenou com uma luz vermelha brilhante. Um feitiço da espessura do pulso atingiu o corpo do gigante com um estrondo surdo até o núcleo. Ao mesmo tempo, sopra um vento extremamente furtivo. Este é o feitiço de Snape. Dumbledore também atacou. Ele adicionou um escudo dourado raso para os 4. Espere um momento, não há nenhum som esperado de assobio e movimento de monstro de cobra. Félix abriu os olhos, o gigante se quebrou em vários pedaços, mas não sentiu o menor cheiro de sangue. Ele e Snape se aproximaram, apenas para descobrir que era um enorme par de pele de cobra verde, mas a superfície estava manchada com uma camada de poeira, parecendo uma cor cinza esverdeada. O basilisco tem pelo menos 6 metros de comprimento. Além disso, Félix disse, excelente feitiço cortador, professor Snape. Snape completou. Você também não é ruim, Félix, seu feitiço atordoante é tão eficaz quanto um feitiço explosivo. Hermione e Dumbledore se aproximaram. Hermione examinou cuidadosamente os restos da muda da cobra. 1/3 dele foi feito em pedaços, um sinal da magia do professor Up, e o resto foi cortado ao meio, os cortes lisos e planos. Obviamente algum tipo de magia de corte poderosa. A jovem bruxa pegou um pedaço de muda de cobra, duro como um pedaço de metal, ela não pôde deixar de bater os lábios. Dumbledore examinou cuidadosamente a pele desbotada do basilisco, um período de anos, provavelmente quando a última vez que a câmara foi aberta, o monstro cobra a deixou para trás. Naquele momento, um som nítido de Fênix veio de longe. Precisamos acelerar o ritmo. Dumbledore andou na frente dos outros. Eles viraram uma esquina após a outra e seus pés pisaram na água encharcada, fazendo um som de estalo. Hermione sentiu seus pés pegajosos, seus nervos tremendo desconfortavelmente, só querendo acabar com isso o mais rápido possível. Finalmente chegaram a uma parede sólida com uma porta redonda de ferro fechada. O arranjo parecia um pouco com a porta circular da sala comunal da Grifinória, mas em vez de retratos, 7 cobras entrelaçadas estavam enroladas nela, seus olhos incrustados com grandes esmeraldas brilhantes. As caudas das cobras se cruzaram e suas cabeças se separaram, fechando completamente a entrada. Obviamente precisamos do comando de entrada ou da destruição forçada, disse Félix. Snape acenou com sua varinha, o feitiço de corte invisível, o interruptor de ferro irrompeu em uma luminescência verde brilhante, e quando tudo ficou em silêncio, a porta redonda de ferro está intacta. Os dedos de Dumbledore acariciaram a cobra torcida na porta de ferro, ele balançou a cabeça. Eu posso quebrá-la, mas isso levará tempo. Ele olhou para Félix.
Félix tira o pergaminho com compreensão e joga-o para o alto. O pergaminho rapidamente se espalha e se desdobra em 7 ou 8 metros de comprimento. Sua varinha bateu nele e ele sussurrou: "Abra." A escrita no pergaminho começou a torcer, distorcer e remontar, e logo um vórtice apareceu no centro do pergaminho. As 4 pessoas presentes ouviram um som estranho de assobio vindo do pergaminho. No momento seguinte, a porta redonda de ferro se moveu da intersecção da cauda da cobra, nadou para fora de uma cobra menor. Nadou ao redor da porta de ferro por um ciclo inteiro, e então com um clique a porta se abriu. "Professor, é isso?" Hermione está um pouco curiosa. Ela não sabia que esse pergaminho tem essa função. "Ele pode converter minhas palavras em ofidioglota, é claro, desde que tenha dados suficientes de ofidioglota armazenados dentro." Dumbledore disse com um olhar de admiração: "Essa é a ideia que você mencionou para mim durante a entrevista, combinar sabedoria trouxa com magia?" Os olhos de Snape e Hermione caíram sobre ele simultaneamente. Félix disse calmamente: "Apenas uma tentativa." "Félix", disse Dumbledore, "não sobraram muitos bruxos de mente aberta como você." Depois o grupo seguiu em frente e atravessou a porta circular de ferro, e diante deles está um espaço longo e mal iluminado. O espaço parecia um martelo, cujo cabo era um corredor espaçoso na frente deles, com muitos pilares de pedra esculpidos com serpentes enroladas em cada lado do corredor. Esses pilares de pedra erguiam-se para sustentar o teto alto e escuro, lançando uma sombra longa e traiçoeira sob o brilho esverdeado. E no final do espaço há uma clareira aberta como a cabeça quadrada de um martelo. Na extremidade da clareira há uma estátua de altura igual à da própria sala, agarrada à parede escura atrás dela. Félix quase imediatamente reconheceu que era uma estátua da Sonserina, um objeto semelhante que ele tinha visto em vários livros. Seus olhos pousaram na clareira, onde uma batalha feroz, ou melhor, um ataque implacável, está acontecendo. Um basilisco cego torcia e girava seu corpo descontroladamente. Tinha 9 metros de comprimento e cada arremesso de seu corpo desencadeava uma enorme chuva de pedras enquanto um pequeno bruxo se esquivava em desesperada desordem. Não é outro senão Harry Potter. Capítulo 62, O Observador. "Diretor, nós..." Félix sacou sua varinha. Dumbledore não respondeu, mas caiu em um silêncio profundo, como se estivesse dormindo. "Diretor Dumbledore." Hermione bateu os pés ansiosamente. Dumbledore ponderou por alguns segundos, ele acenou com sua varinha e um feitiço de desilusão foi colocado sobre eles. Félix então ouviu a conversa entre Dumbledore e Snape. "Eu não entendo, Dumbledore." "O que, Severo?" "O garoto. Harry Potter. Ele está morrendo." "Estou aqui", disse Dumbledore brevemente. A conversa terminou aí, mas Félix não pôde evitar ficar preso em seus pensamentos. Dumbledore queria treinar Potter como sucessor, entre a vida e a morte para inspirar a coragem e o potencial de uma pessoa, sem falar que esse velho está à margem neste momento no controle da situação. Ou talvez, de repente, ele se lembrou da conversa que teve com Dumbledore quando a língua das cobras de Potter foi exposta. O diretor disse que ainda precisava confirmar algo. O que poderia ser? Eles se aproximaram do campo de batalha silenciosamente e à medida que se aproximavam, Félix notou grandes cristais de gelo quebrados no espaço vazio e uma dúzia de escamas pretas manchadas de sangue do tamanho da palma da mão presas em metade da parede de gelo desmoronada. Parece que Harry não está impotente para revidar. Os 4 chegaram perto de um pilar de pedra enrolado em uma cobra em frente à clareira e a levantaram, parte do efeito do feitiço da desilusão, que permitia que eles vissem a posição um do outro. "Professor." Hermione puxou sua manga, e atrás do pilar de pedra, um pequeno bruxo estava deitado no chão, e ao lado dele estava um pequeno pássaro do tamanho de uma palma. São Ron e Fawkes. "Diretor, Ron foi localizado." Dumbledore olhou para o campo, Severus. "Estou de olho nele", disse Snape sem olhar para trás, seu olhar ainda firmemente fixo no corpo de Harry com uma expressão muito resistente. Dumbledore e Félix estão agachados na frente de Ron, suas roupas cobertas de poeira e arranhões, mas seu corpo está ileso. Uma pequena fênix ao lado emitiu um chilreio baixo, aparentemente buscando crédito. "Obrigado, Fawkes", Dumbledore disse com satisfação. "Professor Ron, ele..." Hermione olhou para Ron preocupada. "Ele está bem", disse Félix, batendo no anel em sua mão esquerda com a varinha. Uma poção voou, e ele deu uma dose forte a Ron. As sobrancelhas de Ron se ergueram. No espaço vazio, a batalha que pertencia a Harry continuou. Ele se escondeu atrás de uma pedra, agitando sua varinha. O golem do tamanho da palma da mão lançou um ar frio misturado com cristais de gelo. O basilisco cego simplesmente não consegue encontrá-la. Ele só poderia atacar todo o campo de novo e de novo. A cobra cauda ainda permanece na geada branca pontilhada. Harry se esquivou agilmente de uma pedra de tamanho humano. A pedra à sua frente foi quebrada em pedaços. Ele correu para longe, mas o som de passos atraiu a atenção do monstro cobra, e no segundo seguinte, a cauda grossa chicoteou. Harry imediatamente comandou o golem para bloquear na frente dele polegar, polegar, polegar. Um prisma de gelo apareceu do nada. A enorme cauda de cobra negra bateu em sua cabeça e depois de um som esmagador de doer os dentes, o pingente de gelo e o golem se quebraram no chão. E Harry aproveitou a oportunidade para fugir na ponta dos pés. Os 3 professores escondidos nas sombras baixaram suas varinhas ao mesmo tempo, e Félix não pôde deixar de olhar de dor para a poça de fragmentos de golem no chão, sem mais nem menos. "Professor, eu quero ajudar Harry", Hermione disse. Félix ficou em silêncio por um momento. "Você já pensou sobre isso?" "Sim." Félix levantou o feitiço de desilusão de Hermione enquanto tirava uma bolsa de contas do anel e entregava a ela. "Vai ser seu presente de Natal, então vou te dar com antecedência. Não preciso te dizer como usar, certo?" "Não, obrigado, professor", Hermione disse alegremente.
Ela não está preocupada com a segurança de Harry, com os 2 professores e o diretor por perto, como ele poderia morrer, mas ela não queria ver Harry lutando sozinho contra o basilisco. Eles são melhores amigos. Hermione cuidadosamente se escondeu nas sombras, então avançou o mais levemente possível. No campo, Harry lutou para se esquivar da cauda do basilisco e voando em torno dos escombros, sem a ajuda do golem, ele de repente caiu em absoluta desvantagem. A boca de Harry sibilou, acalme-se. Mas o basilisco já havia enlouquecido, e o fato de estar cego quase prenuncia sua morte, seja por matança ou por fome. Além do mais, o fato de terem invadido a sala secreta. Matar, matar. O monstro cobra fez um som de assobio, e seguiu o som de uma cauda atirada em Harry, e a cauda se aproximou. Uau! O som agudo de assobio cortou o ar. Uma videira verde esmeralda da espessura de um pulso subiu na cauda do basilisco, interrompendo seu ataque à força. Harry mostrou uma expressão incrédula. Hermione. A bruxinha envolveu a outra ponta da armadilha do diabo em volta do pilar de pedra, usando o para conter o terrível poder do basilisco. Harry, corra! Harry não conseguia entender por que Hermione apareceu aqui, ele rapidamente fugiu, tropeçando no meio do caminho até o chapéu seletor, o grande pássaro prateado trazido para ele. Há poucos momentos, o basilisco o encontrou como um intruso, decidiu matá-lo e a Ron, naquele momento, independente da língua das cobras, ele o atacou enquanto dizia, ordens do mestre, é tudo. No momento crítico, um grande pássaro prateado apareceu de repente, não apenas bicando os olhos do basilisco, mas também após um breve desaparecimento. Trouxe-lhe o chapéu seletor. Ele não sabia ao certo porquê, mas tinha certeza de que seria útil para a situação em questão. Ele pegou o chapéu esfarrapado e colocou-o na cabeça, murmurando em voz baixa, aconteça o que acontecer, por favor, me ajude. Nenhuma voz lhe respondeu, mas o chapéu apertou cada vez mais, como se uma mão invisível agarrasse desesperadamente o chapéu seletor em sua cabeça. Jang, algo pesado e duro caiu em cima da cabeça de Harry, quase o deixando inconsciente. Harry descobriu que era uma espada de prata brilhante, o punho da espada incrustado com rubis brilhantes do tamanho de um ovo. Não muito longe, os olhos de Félix estavam congelados, isto é, espada da Grifinória? Hogwarts, o símbolo de coragem e confiança, um dos 4 gigantes da espada da Grifinória? Ele virou a cabeça e olhou fixamente para Dumbledore. É isso que você quer confirmar? Dumbledore não prestou atenção em seu olhar, seus olhos passaram pelos óculos meia-lua, pousaram no basilisco, seus lábios abriram e fecharam silenciosamente. Isso fez Félix sentir vagamente uma pitada de desconforto. É uma sensação muito estranha. Em sua visão, a magia dos 3 basiliscos, Harry e Hermione, são muito visíveis, mas parece haver algo mais em campo. Sob o feitiço da desilusão, ele curvou os dedos e tocou suavemente a testa, e num piscar de olhos, as cores de tudo à vista derreteram e desapareceram. Restaram apenas preto, branco e cinza. Félix olhou para o campo de batalha, sob seu rosto calmo, havia ondas crescentes de choque. Em seu campo de visão, 3 passos à esquerda, uma enorme fonte de magia brilhava como um sol ofuscante, é Dumbledore. A partir de seus pés, a magia espalhou uma linha, a outra extremidade da linha conectada ao solo abaixo do basilisco. Há uma enorme concentração de flutuações mágicas em sua perspectiva única, o solo como uma onda de água, uma onda de altos e baixos. O que é isso? Dumbledore atacou. Quando ele fez isso? Parecia ser algum tipo de transfiguração, mas ele nunca tinha visto uma transfiguração tão escandalosa. Acontece que, sem o seu conhecimento, Dumbledore colocou o basilisco em uma gaiola. No momento, Félix não se importa nem um pouco com a batalha em campo, não há necessidade, o basilisco é uma ferramenta grande. Talvez seu único valor seja cooperar com Harry para representar uma cena para que Dumbledore possa ver algo. Capítulo 63 Matando o Basilisco. Por outro lado, Ron acordou sob o efeito da poção. Bem, onde estou? Harry, Hermione. Ron sentou-se um tanto confuso e então viu Harry e Hermione, que estavam circulando o basilisco. Ele rapidamente se lembrou do que aconteceu. Ele alcançou Harry com o golem, os dois encontraram o basilisco. Harry tentou dizer algo em língua de cobra, mas o basilisco atacou diretamente. Eles só podiam correr o máximo que podiam, sem sequer ousar olhar para trás. Naquele momento, um grande pássaro prateado apareceu, bicou os olhos do basilisco e então foi arrastado pela cauda frenética do basilisco. E seu corpo dói tanto que ele pensou que quase morreu no processo. A última lembrança de Ron é a imagem de Harry segurando o grande pássaro prateado transformado em um ponto invisível e pousando em seu ombro. Ele derramou lágrimas. É triste para mim? Ron se levantou e moveu os braços e as pernas, que estavam intactos. Ele pegou a varinha de Lockhart e se preparou para seguir em frente, mas a cena dele sendo varrido pelo basilisco apareceu diante de seus olhos, e um grande medo tomou conta de seu coração. Eu vou morrer. Ele olhou para o campo, Harry segurando uma espada de prata desconhecida, trazida por Hermione. Mas onde estão os professores? Onde está Dumbledore? Ele olhou em volta, nenhum sinal dos professores. Além disso, o que eram aquelas coisas que pareciam galhos de armadilha do diabo? Ron sentiu que acordou e a situação estava completamente legível. No momento, o basilisco já se libertou da armadilha do terceiro demônio, fica cada vez mais furioso, sibilando e mostrando os longos dentes venenosos que pareciam uma fileira de adagas afiadas. Ele enrolou seu corpo em um círculo, o estalo da cauda bateu no pilar de pedra, enrolando um pedaço de entulho. Harry subiu na ponta da estátua da Sonserina. O basilisco avançou, a enorme cabeça da cobra destruiu uma cratera de meio metro de profundidade. A bolsa de contas de Hermione perdeu o efeito, ela correu para lançar alguns feitiços de magia vermelha, mas as escamas do basilisco a repeliram facilmente. O que devo fazer? Ron está tremendo e seu coração está em guerra com o mundo. A boca de Snape esboçou um sorriso silencioso e zombeteiro, ele ergueu a mão e ergueu a varinha. No entanto, no momento seguinte,
Ron Weasley saiu correndo, pegou uma pedra e bateu na cabeça do basilisco. Oi, estou aqui. Ele agitou os braços exageradamente para atrair a atenção do basilisco. As órbitas pretas do basilisco se voltaram para Ron, fazendo-o engasgar. Sob o feitiço da desilusão, alguns professores tiveram pensamentos diferentes. Leão estúpido. Esta é a opinião de Snape. Valente Grifinória. Os olhos de Dumbledore umedeceram. Coragem louvável, disse Félix, mas essa nunca seria sua escolha. Ron pagou o preço por sua imprudência, rolando e rastejando para evitar o rabo da cobra, dolorosamente ferido pelas pedras no chão, e quebrou um corte no dedo. O basilisco abriu bem a boca, suas horríveis presas brancas refletindo a luz verde pendurada no teto, parecendo muito assustadora. Em pânico, Ron jogou a varinha em sua mão que pertencia a Lockhart, no ar em um arco, coincidentemente caiu na boca do basilisco, mas não fez nada. E com esse esforço, Harry subiu na enorme estátua, seus pés estão sob a cabeça gigante do Sonserino. Harry ficou bem acima do basilisco, olhando para o ataque frenético, segurando a espada brilhante da Grifinória na mão. O basilisco no centro, Harry, Ron e Hermione exatamente em 3 locais diferentes. Como se fossem telepatas, seus olhos cruzaram o basilisco enquanto se viam. Ron de repente correu na direção de Harry, sua boca sibilando, a única língua de cobra que ele aprendeu com Harry, aquela que ele pretendia usar para repreender Malfoy. Estúpido. Esta palavra atraiu instantaneamente toda a atenção do basilisco, e Ron tropeçou e fez um som que permitiu que ele travasse rapidamente em seu alvo. O basilisco torceu o corpo de cobra, raspando as escamas no chão, e nadou rapidamente em direção a Ron. Hermione a seguiu, mas se afastou um pouco e só conseguiu ver as costas do basilisco. Ron correu sob a estátua da Sonserina e gritou, Harry. Neste momento, o tempo pareceu congelar. O basilisco levantou a cabeça, pronto para atacar, a boca de Hermione se arregalou, os olhos cheios de surpresa. E Harry, ele ergueu a espada da Grifinória, saltando da estátua da Sonserina. Os 3 professores fora do campo com a varinha erguida ao mesmo tempo, apertando-a nas mãos, Snape respirou fundo o ar frio. O tempo parece ter desacelerado, Harry sentiu o vento assobiando em seus ouvidos, o basilisco em seus olhos é lento como um caracol. Ele mesmo no ar especialmente tem força para ajustar sua postura de queda. É como jogar um tipo diferente de jogo de quadribol. Recorte. A superfície da espada prateada da Grifinória floresceu como um brilho aquoso, perfurando a cabeça do monstro cobra como um raio e Harry, com a velocidade de sua descida e seu próprio peso, bateu a espada completamente nela, deixando apenas um punho. O basilisco sentiu a ameaça de morte e dor, completamente frenético, jogando desesperadamente a cabeça e a cauda como um longo chicote varrendo os escombros do chão. O aperto mortal de Harry no punho da espada, sua perna foi cortada, mas ele estava completamente inconsciente disso. Em vez disso, ele está girando desesperadamente o punho, para que a espada da Grifinória na cabeça do basilisco abra um buraco sangrento. E o corpo do basilisco ficou rígido de repente, e Félix olhou a cena com olhos mortos, sem perder nenhum detalhe. Em seu campo de visão, o basilisco está aprisionado pelo enorme poder mágico abaixo dele. É Dumbledore. Tudo brilhou como um raio. 5 ou 6 segundos depois, Harry é jogado para fora do caminho, Wingardium Leviosa. Hermione chegou, ela acenou com a varinha e usou um feitiço flutuante padrão para pegar Harry. O basilisco é extremamente resistente e se contorceu por quase 1 minuto depois que sua cabeça foi perfurada, antes de desabar com um estrondo. Ron mancou até os 2, ele está machucado e machucado, mas sorriu abertamente, ganhamos, é incrível, não é? Harry também riu, sofreu muito, vários cortes no braço, um longo corte na coxa, esse é o contra-ataque moribundo do basilisco. Ele está prestes a dizer algo, mas sua visão ficou turva por um momento. Atormentar, atormentar. A voz de Ron e a voz de Hermione como se fossem uma camada intermediária, Harry ouviu com alguma dificuldade, ele ouviu vagamente Hermione dizendo, um veneno de basilisco. O veneno de basilisco é altamente tóxico. Eu vou morrer? Harry perguntou a si mesmo. Seus lábios se abriram e fecharam, mas ele não tem certeza se falou. Atormentar. Rony gritou. Hermione gritou para onde Félix e os outros estavam, professor, diretor. O feitiço da desilusão desapareceu e Dumbledore saiu a passos largos. Diretor, Harry vai morrer, Ron disse tristemente, tarde demais para pensar porque Dumbledore havia chegado tão coincidentemente. Ele não vai morrer. O tom firme de Dumbledore trouxe grande conforto para Ron e Hermione. Dumbledore acenou com a mão e Fênix Fawkes soltou um gorjeio e voou para baixo, pousou ao lado de Harry e grandes gotas de lágrimas caíram sobre suas feridas. A ferida rapidamente parou de sangrar, encolheu e cicatrizou completamente. Diretor? Professor? Harry abriu os olhos, olhou para Fênix à sua frente e depois para seu próprio ferimento. O que está acontecendo? Eu não estou. Harry, as lágrimas da Fênix podem desintoxicar venenos e curar feridas. Harry olhou curioso para os Fawkes à sua frente. Este é Fênix. Mas é feio demais, né? E pequeno demais, só do tamanho da palma da mão. Qual o nome disso? Fawkes. Harry olhou para Fênix e disse agradecido. Obrigado, Fawkes. Prazer em conhecê-lo. Sou Harry, Harry Potter. A cabecinha da Fênix pulou em seu ombro e acariciou carinhosamente o rosto de Harry. Dumbledore apresentou, a Fênix é uma criatura bastante fascinante. Infelizmente, Fawkes acabou de passar por um nirvana. Em pouco tempo estará coberto de maravilhosas penas vermelhas e douradas. Eles podem carregar coisas pesadas, suas lágrimas podem curar veneno e são companheiros excepcionalmente leais. Eles então retornaram ao castelo, e Harry, Ron e Hermione foram enviados para a clínica da escola. Entre eles, Ron e Hermione estavam ambos machucados, Ron um pouco mais, enquanto Harry tinha acabado de ser curado pelas lágrimas da Fênix e além das manchas sujas. Não há nada de errado com seu corpo.
Capítulo 64 Contação de histórias. A enfermeira da escola, Madame Pomfrey, cuidou desses ferimentos com apenas alguns pequenos feitiços mágicos. E então ela serviu um frasco de poção para os três se animarem. É bom para todos vocês. Harry engasgou e revirou os olhos. Madame Pomfrey, por favor, nos dê mais alguns minutos, Dumbledore disse gentilmente. Madame Pomfrey se virou e saiu. É apenas o trio, Dumbledore e Félix, que está no local. Snape havia sido mandado embora pelo diretor para encontrar a professora McGonagall. E mais tarde eles teriam que fazer outra viagem à Câmara Secreta para se livrarem do corpo do basilisco. Tenho certeza de que todos vocês têm muito a dizer. Os olhos de Dumbledore caíram de lado, olhando para a mesa onde estava o chapéu seletor, uma espada de prata incrustada com rubis. Harry começou a contar-lhes a história à medida que acontecia. Ele disse a eles que ouviu uma voz errante semelhante a um espírito sem forma pela primeira vez quando foi detido no escritório do professor Lockhart. Combinado com as informações que Hermione obteve do professor App, ele confirmou que é uma ofidioglota. Mas por causa da má reputação da língua das cobras, eu escondi isso e além disso, não houve ataques na época, disse Harry com certa vergonha. Todo mundo tem seus próprios segredos, dos quais não quer que se intrometam, disse Dumbledore gentilmente, o que fez Harry se sentir um pouco melhor. Ele também contou que após o primeiro ataque, eles descobriram as aranhas do castelo fugindo e souberam por Myrtle que ela foi vítima da abertura da Câmara Secreta há 50 anos. Harry mencionou especificamente que no dia do ataque à Murta ela ouviu a voz de um menino, o que é a maior evidência de que eles julgam a entrada da Câmara Secreta. Dumbledore não pôde deixar de bater palmas de admiração. Hermione deduziu. Harry não levou crédito. Hermione acenou com a mão timidamente. Depois disso veio o segundo ataque e falando nisso, Harry sentiu um forte desejo em seu coração de expressar suas suspeitas sobre Malfoy. Dumbledore deve ser capaz de descobrir alguma coisa, certo? Porém, assim que ele reuniu coragem suficiente, Snape e a professora McGonagall empurraram a porta. A professora McGonagall viu os três em uma bagunça. Não pôde deixar de segurar o peito. Oh meu Deus, o que vocês passaram? Professor Snape disse que vocês desafiaram imprudentemente o monstro na Câmara. Se isso for verdade, com certeza vou detê-los. Minerva, Dumbledore interrompeu. E Severus, vocês chegaram bem na hora. Vamos ouvir suas aventuras antes de fazermos nosso julgamento final. Então, havia mais duas pessoas ouvindo a história. Harry abriu a boca e finalmente engoliu suas suspeitas sobre Malfoy quando começou a contar a informação-chave que havia aprendido com Hermione de que a língua das cobras poderia manipular cobras, como Sonserina fez, e depois com Hagrid sobre a existência da aranha gigante de 8 olhos da Cromântula, e sua atitude temerosa em relação ao monstro, e aquelas galinhas mortas. Ron o lembrou. Isso mesmo, Hagrid tinha muitas galinhas mortas e ele achava que as raposas eram as responsáveis. Harry acrescentou. Essa é basicamente a informação em que contamos para descobrir a verdade sobre a Câmara Secreta. Estou mais interessado em entender como essa série de eventos aconteceu esta noite? Dumbledore acenou com a cabeça em aprovação a princípio, depois perguntou. Harry então continuou com a história de como eles saíram do grande salão para encontrar o professor App para explicar a situação. Snape deu uma bufada. E no meio do caminho ouviram o som do basilisco novamente. Então eles salvaram Justin. E Harry enviou os demais buscaram a ajuda do professor, enquanto ele foi ficar de olho no monstro para evitar que ele atacasse outros. Esse foi um ato nobre, Harry, Dumbledore disse suavemente. Mas o que eu vi foi apenas uma aventura imprudente e arrogante. Diretor Dumbledore, você deu a eles muita liberdade. Snape desempenhou o papel de espirrar água fria com uma expressão severa. Félix observou com interesse. A aversão de Snape por Harry Potter era realmente evidente, mas então ele foi o primeiro a defender Harry quando ele estava em perigo. Associado ao que ele havia investigado, os cantos de sua boca não puderam deixar de se enganchar. Não podemos nos apressar em julgar, Severus. Ron e Hermione então contaram sua parte da experiência separadamente. Hermione não tinha nada a dizer. Ela apenas circulou pelo castelo vazio por alguns minutos e encontrou o professor App. A história de Ron, por outro lado, é muito mais emocionante. Ele não apenas atacou o professor Lockhart, ele também pegou sua varinha e, em pânico, Ron tenta encobrir a história para fazê-lo parecer sob uma luz forte. Ele foi ao banheiro e percebeu que Harry não estava carregando seu poderoso golem. Então ele simplesmente pulou e fez um trabalho de entrega para o herói. A propósito, diretor, Ron disse apreensivo, a varinha do professor Lockhart foi engolida pelo basilisco. Tenho que pagar por isso? Sua própria varinha ainda está meio quebrada. Isso é realmente um problema. Gilderoy tem tido azar ultimamente. Vou falar com ele. Dumbledore disse em um tom alegre, se tivermos sorte, sua varinha ainda está intacta no estômago do basilisco. Depois que todos os três jovens bruxos contaram sua parte da história, a professora McGonagall disse fracamente, o que você fez esta noite vai muito além de seus deveres. E devo acrescentar, você quebrou pelo menos uma centena de regras escolares ao longo do caminho. Mas como você derrotou o basilisco? Harry contou como ele e Ron se conheceram perto da Muda da Cobra. Eles entraram juntos na câmara e então encontraram o basilisco. Falando nisso, Harry de repente percebeu que deveria ter parado perto da Muda da Cobra, mas não tinha pensado nisso naquele momento. Sou realmente um leão imprudente e estúpido, como disse Snape. Conforme a história continua, a visita inesperada dos dois ofende o resultado psicológico do basilisco. Ele ataca Harry e Ron freneticamente até que Fawkes bica os olhos da cobra, e eles mal têm forças para enfrentar o basilisco. O golem do professor App ajudou muito. Harry olhou agradecido para Félix. O professor apenas sorriu e não disse nada. Seu olhar continuava parando no chapéu seletor esfarrapado e sujo. Enquanto Harry continuava falando, durante o qual ele olhou estranhamente para Hermione, que ele não conhecia quando ela chegou.
Por fim, ele contou o processo de destruição do basilisco com seu próprio salto final, com os três trabalhando juntos. Neste ponto, finalmente terminou toda a história. Félix bateu palmas. Uma aventura maravilhosa, eu acho sua história, o suficiente para fazer um livro. Félix, Snape disse com uma voz longa, em sua característica, sem nenhum traço de emoção, talvez você se veja neles. Não, professor Snape, Félix disse alegremente, não sou nada parecido com eles. Ambos são bons grifinórios, e você e eu, ele olhou para Snape, somos Sonserinos padrão, não somos. Como o chapéu seletor pode testemunhar. Ele estendeu a mão com extrema naturalidade, pegou o chapéu seletor e colocou-o na cabeça. Capítulo 65 Herdeiro de Dumbledore. Quando o trio saiu da clínica da escola, eles tinham sorrisos calorosos em seus rostos. Agora mesmo, Dumbledore, em reconhecimento à sua extraordinária coragem, deu-lhes 200 pontos cada, mas também um prêmio de contribuição coletiva. Claro, alguns dígitos precisam ser deduzidos dos pontos extras. Quaisquer violações passadas das ordens escolares serão deixadas de lado. Mas algumas das ações de hoje, 20 pontos para cada trio que viola a proibição e 50 pontos para uma má conduta para com o professor Lockhart, além de um mês de detenção. Mesmo assim, ganharam 490 pontos pela casa de uma só vez. Isso significa que a Grifinória garantiu a taça das casas antecipadamente. Acho que vale a pena. Mesmo Ron, que passou um mês em detenção solitária, não teve problemas com isso. Se eles ganhassem o campeonato de quadribol mais uma vez, esse ano seria perfeito. Harry pensou um pouco avidamente, mas ainda dá tempo. No final da conversa, Harry e Dumbledore se comunicaram sozinhos, e nessa conversa privada, ele reuniu coragem para expressar suas dúvidas de longa data sobre se ele havia sido selecionado para a casa errada. Afinal, o chapéu seletor implicava fortemente que ele alcançaria grandes coisas se permanecesse na Sonserina. E ele ficou completamente tranquilizado com as palavras de Dumbledore, apontando para a espada da Grifinória sobre a mesa e dizendo: só um verdadeiro grifinório pode tirá-la da cartola. Ele também descobriu a razão pela qual ele poderia fazer a língua das cobras, que, de acordo com o diretor, é porque Voldemort transferiu alguns de seus poderes para seu corpo naquela noite. Isso deixou Harry pasmo. Faz mais sentido viver da maneira que você deseja do que ficar pensando em um passado que você não pode mudar, disse Dumbledore a ele. Está completamente escuro, mas a sombra que envolveu Hogwarts durante 2 meses inteiros finalmente se dissipou. Ron de repente falou: gente, o que o professor App quis dizer com o que disse? É Grifinória, Sonserina, tanto faz. Harry pensou sobre seu comportamento esta noite e disse com sentimento: eu acho, talvez sejam as características que diferentes casas valorizam, como coragem, que a Grifinória respeita, e autocontrole calmo, que a Sonserina estima. Quase esqueci que o professor App é Sonserino até você dizer isso. Ron arrulhou em voz baixa. Hermione não disse nada. Ela se lembrou de sua primeira aula particular de runas. O professor App estava particularmente interessado no chapéu seletor. Suas palavras originais foram: talvez eu deva me reapresentar a ele algum dia? A bruxinha sentiu que isso parecia apenas uma desculpa para o professor se reapresentar ao chapéu seletor. Quando retornaram para a sala comunal, o trio se escondeu em um canto e trocou informações detalhadas. As palavras de Hermione foram as que mais o surpreenderam. Os 3 professores ficaram à margem do começo ao fim. Como eles puderam fazer aquilo? Ron disse indignado, mas sentiu que ia morrer várias vezes. Com eles dentro, nossas vidas não estão em perigo. Hermione disse sensatamente: eu só quero saber por que temos que matar desesperadamente o basilisco, e eles estão assistindo do lado de fora. Ron ainda está cheio de reclamações. Acho que o diretor Dumbledore pode estar tentando nos testar. Lembra do ano passado? Harry disse pensativo: Voldemort não está morto. Isso é o que Dumbledore disse naquela vez. Ele disse: Voldemort retornará um dia. Será que Dumbledore quer nos treinar como herdeiros para resistir a Voldemort? Ron disse com o rosto vermelho, como se a mera expressão dessa inferência fosse suficiente para excitá-lo. Dumbledore não é jovem, quero dizer. É hora de ele considerar esse assunto, certo? O herdeiro de Dumbledore parece muito mais perfeito do que o herdeiro de Slytherin. O trio não pôde deixar de respirar com dificuldade ao mesmo tempo. A Câmara dos Segredos. Dumbledore, Snape, Félix e a professora McGonagall estavam ao lado do cadáver do basilisco. A professora McGonagall veio aqui pela primeira vez. Ela não pôde deixar de inspecionar o local. É como um covil de escuridão e terror. Ela sussurrou. Félix tocou a pupila do basilisco com o dedo. A maior parte havia sido destruída por Fawkes. O sangue negro contaminou a maior parte do rosto da cobra e ele conseguiu reunir um pouco de material limpo. Ele está muito interessado no presente do basilisco de morte a todos que olham, e é por isso que ele é extremamente cauteloso com o basilisco. Mas apenas cauteloso. Ele tem muitas maneiras de evitá-lo. Porém, ele está curioso: se Dumbledore e o basilisco se olharem, o que acontecerá? Dumbledore será morto pelo olhar do basilisco? Quando Félix viu a fonte de poder mágico do diretor, que é tão vasta que pode ser considerada aterrorizante, seu coração vacilou. Diante dessa classe de bruxos, o olhar mortal do basilisco é realmente útil? Assim como ele pode resistir a um feitiço estupefaça ou alguns deles. Félix analisou a força de Dumbledore enquanto coletava vários materiais do basilisco. Professor Snape, que fez o mesmo. Quer seja veneno de basilisco, dentes de basilisco, sangue e escamas, ele nunca recusará nenhum deles. Do outro lado, Dumbledore está conversando em voz baixa com a professora McGonagall. Albus, eu acho, deveríamos divulgar bem isso, para que o mundo exterior possa ver que resolvemos o problema da Câmara Secreta, para que eles não falem sobre isso casualmente. Naturalmente, a professora McGonagall leu a cobertura anterior e sentiu raiva no coração. Minerva, não me oponho a isso, mas teria que esperar alguns dias.
Por quê? Lúcio Malfoy tem sido muito ativo no conselho escolar ultimamente e parece pensar que está em uma boa oportunidade para me tirar da escola, disse Dumbledore sem compromisso. Como ele ousa? A professora McGonagall gritou com raiva. Pelo que entendi, Lucius ameaçou vários membros do conselho escolar, e pode ser que nos próximos dias ele haja contra mim. Dumbledore, então o que devemos fazer? Apenas espere. O olhar de Dumbledore pareceu penetrar no teto acima da câmara e ver a paisagem mais distante. Félix e Snape também trocaram uma série de palavras no processo de elaboração do plano inicial para a distribuição do material do basilisco. Ele também encontrou a varinha de Lockhart com o feitiço Aguamenti, ele a enxagou diversas vezes, além do forte odor persistente. Só do exterior não dá para ver o que ela passou. Espero que Lockhart não se importe. Depois, eles moveram o corpo do basilisco para uma sala de aula abandonada e trancaram a porta com magia. Eles dividiriam o basilisco quando a escola anunciasse a informação. Quando Félix voltou ao escritório, percebeu que eram quase 9 horas. Hogwarts ainda tem toque de recolher e os corredores são pouco povoados, mas não demorará muito para que a agitação habitual retorne. Sentado no sofá, Félix ainda pensa no quarto. A câmara foi encontrada e o basilisco estava morto, mas ainda há um herdeiro Sonserino dentro do castelo. Ou simplesmente na mente de Félix, um certo pequeno bruxo que foi manipulado pela Horcrux de Voldemort. Como puxá-lo para fora? Se você realmente causar uma grande bagunça sem falar no outro, Hogwarts fechou por 2 meses para uma inspeção minuciosa, para que você possa torná-lo incapaz de lidar com isso. Félix ponderou sobre sua estratégia quando ouviu uma batida repentina e forte na porta. Ele empurrou a porta e viu um jovem bruxo que o surpreendeu bastante, Draco Malfoy. Estranhamente, o rosto de Malfoy está muito pálido e a ponta do nariz contém uma fina gota de suor. Ele também segurava um longo lenço listrado verde escuro. Na outra ponta do lenço, a cerca de 2 metros dele, arrastava um livro preto liso. Você poderia dizer que Malfoy está fazendo o possível para se manter longe desse item. Entre, Sr. Malfoy, disse Félix, seus instintos lhe dizendo que ele conseguiria algo grande para si esta noite. Capítulo 66 Conversa Noturna. Malfoy sentou-se inquieto no sofá. Félix sentou-se à sua frente e primeiro acenou para uma xícara de chocolate quente e entregou a ele. Doces vão fazer você se sentir mais feliz. Ele então acenou com a varinha, fazendo o livro preto flutuar e pousar na pequena e baixa mesa entre eles. Bam! Malfoy, incapaz de suprimir um arrepio em seu corpo. Parece que você teve um encontro extraordinário. Gostaria de conversar sobre isso? Félix disse em um tom encorajador. O diário. Professor, Malfoy falou com a voz muito rouca, tenho que pedir perdão. Acho que sem querer, cometi um erro. Os olhos azuis claros de Félix olharam para ele, vá em frente. Sim, foi Potter e os outros. A respiração de Malfoy acelerou. Algumas semanas atrás, eu os encontrei quebrando a proibição, mais de uma vez. Então eu me esgueirei por trás deles e os encontrei escondidos no Myrtle's Place, que é um banheiro feminino. A casa de Myrtle. Félix repetiu suas palavras. Isso mesmo, professor. A resposta de Félix deu confiança a Malfoy e a ponta de seu nariz ficou levemente vermelha. Eles devem estar tramando alguma coisa. O Potter está sempre fazendo isso, quebrando repetidamente as regras da escola sem receber qualquer punição. Posso ver que ele está bastante ressentido com isso e continuou trollando Potter. Cada um é responsável pelas suas próprias ações, disse Félix, repetindo as suas palavras. Sim, professor App, você está sendo tão imparcial. Se você me perguntar, poucas pessoas o reconhecem pelo que ele é. Potter é imprudente e arrogante, e Weasley é inseparável dele como um... Senhor Malfoy, Félix interrompeu, vamos continuar o que estávamos conversando. Ok, professor. Potter me encontrou, entrei em pânico e fugi, e quando voltei mais tarde eles haviam limpado todos os rastros, mas eu encontrei isso. Seus olhos pousaram no livro preto. Isso é? Um diário e um artefato de magia negra muito assustador. Malfoy disse rapidamente, com uma expressão meio desgostosa e meio admirada no rosto. Na época pensei que fosse deixado por Potter e os outros, provavelmente o diário de alguém. Mas descobri que pertencia a um homem chamado Tom Riddle, ex-chefe da Sonserina. Ainda posso falar com ele, ele me ensinou bastante. Tom Riddle, o nome. Os olhos de Félix ficaram profundos. Então você escondeu a existência dele? Acho que os professores enfatizaram mais de uma vez para não confiar nessas coisas que mantêm suas mentes escondidas. Malfoy abaixou a cabeça e Félix pôde ver facilmente seu cabelo loiro platinado. E depois Malfoy, na sua opinião, isso conta como mentor para você. E o que fez com que sua atitude mudasse? Malfoy mostrou um olhar reminiscente. Nos primeiros dias tudo estava normal. Mas depois disso as coisas mudaram. Acho que às vezes apareço em algum lugar inexplicável. E quando tento pensar sobre isso, sempre esqueço inconscientemente. Além disso, meu roupão, minha mochila escolar, meu colarinho, de alguma forma coberto com penas de galinha. E eu nunca toco nessas coisas. Hoje mais tarde, de alguma forma, apareci em um corredor isolado no 4º andar do castelo, e quando percebi, vi Harry fugindo de mim. Eu acho, Malfoy baixou a voz, como se suas palavras anteriores fossem todas uma preparação para este momento, que isso é uma armadilha, visando mim. Um silêncio silencioso caiu sobre o escritório. Félix brincou com sua varinha, parece estar pensando em alguma coisa. Depois de um tempo, ele se inclinou, usando a mão vazia para pegar o diário. Ele folheou, exceto pela primeira página com o nome Tom Riddle escrito à tinta. As outras páginas estavam em branco. Na contracapa, o nome de um assessor de imprensa da Vauxhall Road, em Londres, estava impresso nela. Senhor Malfoy, disse Félix, você quer dizer que tudo isso foi feito pelo Potter? É possível, professor, ele disse lentamente. E o propósito deles ao fazer isso? Você já pensou em outra possibilidade, como, por exemplo, que este diário tenha algo a ver com o recente ataque à Câmara Secreta?
As bochechas pálidas de Malfoy ficaram ainda mais brancas enquanto ele gaguejava, e os olhos azuis claros do professor Up olharam para ele, o que fez Malfoy sentir que aqueles seus pequenos pensamentos estavam sendo percebidos. Inconscientemente, ele estava pensando que este diário tinha algo a ver com a Câmara Secreta. Ele queria entregar essa coisa a uma mão confiável e não queria causar problemas. Deus sabe o que ele fez quando estava inconsciente. Essa coisa ele não deveria deixar seu pai saber, então ele evitou deliberadamente o professor Snape, em quem ele confiava, mas e que tinha um relacionamento mais próximo com sua família. Quanto a se era relacionado a Potter, ele não tinha certeza, mas não é normal causar alguns problemas a Potter. Professor, não tenho certeza, não me lembro disso. Ele disse ironicamente. De qualquer forma, Félix olhou para ele. Você fez uma escolha sábia. Sonserina mais 50 pontos, é o máximo que posso fazer. Talvez possamos ir juntos ao diretor Dumbledore. Não, isso não é necessário, professor. Malfoy disse ativamente enquanto se levantava. Eu só tenho um pedido. Você pode me ajudar a manter isso em segredo? Confidencialidade? Quero dizer, até descobrirmos a verdade, é melhor não mencionar a minha existência ou contar à minha família. Isso terá um efeito na reputação da família Malfoy. Félix olhou para ele, sim. Como ele disse. Obrigado, professor, se não houver mais nada, irei embora agora. Depois de obter a permissão de Félix, ele saiu rapidamente. No escritório, Félix olhou silenciosamente para o diário e bateu os dedos no braço da cadeira. Tá. Sua perspectiva mudou, e em um mundo preto e branco, à sua frente havia uma nuvem de escuridão mais espessa e profunda que tinta, e ele a examinou cuidadosamente, mas não conseguiu encontrar nada além da própria escuridão. Félix veio até a bancada, pensou, tirou a pena e deixou cair uma gota de tinta no diário. Uma mancha apareceu na página. Ele esperou em silêncio e ainda assim, nada aconteceu. Félix, não estou fazendo certo ou Malfoy não deixou claro. Ele puxou sua varinha e apontou para a página aberta do diário. Mostre segredos. Emergência ativa. Trilha mágica. Feedback de status. Após uma série de tentativas, o diário não respondeu e ficou ali pacificamente. Este item à sua frente definitivamente utilizava meios de produção incrivelmente secretos. Mesmo ele não conseguiu descobrir o erro por enquanto. Será que Voldemort, de 16 ou 17 anos, tem essa habilidade? Se falamos da categoria de magia negra, ele não se atreveu a julgar, mas sim a criação mágica. O que o fez me superar? Félix mergulhou em pensamentos profundos, os dedos batendo no tampo da mesa, o escritório silencioso emitiu um som de dada. Não sei quanto tempo demorou, mas ele finalmente parou. Os olhos azuis claros de Félix ficaram extraordinariamente brilhantes. Ele pensou em uma possibilidade que fez seu corpo tremer. Voldemort é o herdeiro da Câmara Secreta deixada por Sonserina. A probabilidade é que ele seja um de seus descendentes. Então Voldemort poderia ser capaz de abrir a Câmara Secreta com sua língua de cobra enquanto frequentava Hogwarts. O que estará naquela Câmara Secreta? Apenas um basilisco que sobreviveu 1000 anos. Isso é um desperdício demais, mas outra forma de pensar talvez seja proteger alguma coisa. Por exemplo, os materiais de pesquisa ultra-secretos da Sonserina? Capítulo 67 Enfeitiçado. Félix tentou projetar um cenário de 50 anos atrás. Um jovem bruxo inteligente, cauteloso e ambicioso, que se deparou com a tradição da Sonserina depois de entrar em Hogwarts. Teria sido inteligente o suficiente para descobrir que os dois compartilhavam o mesmo dom mágico, a língua das cobras, o que praticamente significava que haveria uma relação de linhagem de fato entre eles. Os dois. Ele deve ter ficado emocionado por ter o mesmo sangue fluindo em suas veias que o nobre Sonserino. Sem dúvida ele tentará encontrar a câmara secreta deixada por seus ancestrais, o que pode levar anos, mas com sua sabedoria e talvez com a ajuda de algumas cobras. Resumindo, ele conseguiu. Como descendente da Sonserina, ele se tornou o novo mestre do basilisco. Ele herdou tudo lá por direito. Por exemplo, uma sala escondida mais profunda, cheia de todo tipo de conhecimento proibido da Sonserina. Sonserina é especialmente boa em pesquisas de linhagem, mas também possui uma série de poderosas magias antigas. O principal é que naquela época a magia negra estava em alta, e a Sonserina nunca se esquivou de estudar e usar essa magia negra. O jovem bruxo recebeu o presente de seus ancestrais e secretamente digeriu tudo, aprofundando-se cada vez mais no campo da magia, e sua ambição aumentou. Até ser rejeitado por Dumbledore, ele formou um exército de comensais da morte e se tornou o Lorde das Trevas, o assunto da cidade. Tudo isso pode ser verdade? Talvez seja apenas minha especulação? O olhar de Félix pareceu penetrar no tempo e viu a ascensão da segunda geração do Lorde das Trevas. Ele olhou imóvel para o diário, como uma pintura silenciosa na noite tranquila. Quem não gostaria do material de pesquisa de um mago lendário que passou pela classe Grande Mestre? Vale a pena tentar a mera possibilidade. Temo que Voldemort os tenha levado ou destruído, então seria ruim. Félix já tinha um plano em mente. O primeiro passo do objetivo é iniciar uma troca, mas as Horcruxes surpreendentemente se fingem de mortas. Depois de pensar um pouco, Félix rapidamente construiu uma pequena seção de memórias e emoções em sua mente. Na nova memória, ele ainda é um bruxo genial que alcançou grande sucesso ainda jovem, mas a diferença é que ele é extremamente vaidoso e arrogante, e não tem dúvidas de que pode controlar este diário misterioso. A arte de mentir consiste em 9 verdades e uma mentira, só preciso fazê-lo julgar mal meu caráter e fazê-lo pensar que posso ser útil para ele. Félix pensou consigo mesmo. Ele abriu o diário, pegou uma pena pingando tinta e escreveu nela uma linha apaixonada. Artefatos malignos de magia negra, revele seus segredos, ou eu irei destruí-lo completamente. Após um momento de especulação mental, o clima melhorou, mas a mensagem revelada não era atraente o suficiente. Então ele acrescentou outro parágrafo imitando o tom de Lockhart.
Eu, Félix Zapp, o melhor graduado de Hogwarts em 100 anos, publiquei 3 livros relacionados à magia e mantive correspondência com centenas de bruxos famosos. Mas não me apego a isso, não recebi a oferta de emprego de Dumbledore com base em minhas fortes conexões. Ele parou a caneta por 1 segundo, 2 segundos. Pensamentos poderosos e régios extremamente sutis varreram. Essa consciência não forçou sua memória, leu imprudentemente as informações falsas contidas, mas simplesmente vagou pela periferia, capturando suas emoções. Isso é algo que impressionou Félix. Isso é o que muitos mestres da legilimência fazem. Eles raramente entram na mente de alguém de maneira grosseira para verificar suas memórias. Em vez disso, percebem as emoções da outra pessoa no momento, complementando-as com sua própria rica experiência para que possam, sem saber, obter as informações que desejam. Sob o olhar atento de Félix, a tinta do diário é absorvida por ele. Ele esperou pacientemente e, com certeza, uma linha de texto emergiu do diário. Olá, Félix Zapp. A linha permaneceu por alguns segundos e desapareceu rapidamente, e uma nova linha escrita apareceu. Eu não sou um artefato de magia negra. Aquele pequeno bruxo me entendeu mal. Outra pessoa realmente abriu a câmara secreta. Félix curvou os cantos da boca enquanto simplesmente escrevia. Quem é? Eu posso te mostrar. Uma luz branca deslumbrante jorrou do diário e Félix sentiu seu corpo sendo puxado como se fosse cair no próximo segundo. Ele rapidamente fechou o diário. Bang! Após alguns segundos de pausa, ele abriu o diário novamente. A alma no diário congelou um pouco e ele digitou lentamente um ponto de interrogação. Félix escreveu nele. Não pense que sou um daqueles bruxos pouco confiáveis. Sou um Sonserino gênio e não cairei facilmente em seus truques. Há uma pausa completa de mais de 10 segundos antes que outra linha de texto apareça no diário. Você é realmente cauteloso o suficiente, Félix Zapp, mas eu realmente não sou um artefato de magia negra. Me formei na Sonserina como você e, de certa forma, sou seu mais velho. 50 anos atrás, fui eu quem pegou a pessoa que abriu a câmara secreta. Félix sorriu satisfeito. Essa era exatamente a impressão que ele queria dar a Horcrux. Uma imagem arrogante e egocêntrica, mas ao mesmo tempo astuta da Sonserina. Portanto, não tente enganá-lo com coisas baratas. Em seguida, o diário levou quase meia hora, escrevendo meticulosamente milhares de palavras para deixar claro os acontecimentos de 50 anos atrás. Vendo a caligrafia do diário ficando cada vez mais clara, Félix colocou pensativamente algumas gotas de tinta. O assassino que abriu a câmara secreta foi Rubio Hagrid. Finalmente o diário concluiu. E como você explica assumir o controle do bruxinho da escola? Félix fez uma pergunta incisiva. Um grande parágrafo emergiu rapidamente das páginas do diário. A câmara secreta foi reaberta. Rubeus Hagrid não foi preso em Azkaban. Ele permaneceu na escola como guarda florestal proibido. O perigo nunca foi embora e, como eu esperava, este ano algo finalmente deu errado. Tentei dar um aviso, mas o pequeno bruxo chamado Draco Malfoy não estava interessado nisso. Em vez disso, ele estava mais interessado em assistir à diversão. Eu tive que controlá-lo para tentar descobrir o que Hagrid estava fazendo para cometer o crime. O diário escreveu em um tom emocionado. Mesmo sendo apenas uma memória, a determinação de proteger Hogwarts não mudou. Ainda sou um membro de Hogwarts e tenho a obrigação de impedir que isso aconteça. Félix escreveu em seu diário. Tudo o que você disse é verdade? Claro, fui criado em um orfanato trouxa, ao contrário daquelas famílias de sangue puro cuja arrogância está praticamente encharcada até os ossos. Você pode conferir o showroom de prêmios em Hogwarts. Ainda deve estar meu troféu lá. Parece que é verdade. Félix escreveu, mas sob a oculência ele não pôde evitar uma maldição. Você me examinou 17 vezes, acredita mesmo que não vou notar? Como tudo isso originalmente é genuíno, você pode investigar o máximo que puder, mas o tempo é curto, o próximo ataque pode acontecer a qualquer momento. Minha sugestão é escrever para o Ministério da Magia em segredo e pedir que levem Rubio Hagrid afastado temporariamente. Você quer que eu denuncie? Félix escreveu, com raiva. Não, é apenas um teste. Acredite, se você levá-lo embora, o ataque irá parar imediatamente. Uma linha sedutora apareceu no diário. Quando isto acabar, você se apresentará e desfrutará da honra que merece, creio eu, uma medalha da Ordem de Merlin, em nome do homem corajoso que pôs fim ao ataque à Câmara dos Segredos. Mas por favor, também me mantenha em segredo por enquanto. Há alguém na escola que abriga Hagrid, e se ele descobrisse minha presença, não hesitaria em me usar como bode expiatório. Este é meu único pedido até tudo. Venha à tona, você pode fazer o que quiser. Félix parou por um momento e escreveu, vou pensar sobre isso. Ele então tirou uma caixa requintada da mala no canto do escritório e colocou o diário dentro. Um padrão rúnico complexo desapareceu. Depois de isolar completamente o diário do mundo exterior, Félix relembrou a troca de palavras que acabará de ter no escritório silencioso e exclamou sinceramente com admiração. Falado como se fosse verdade. Capítulo 68 O problema de Lockhart. Os dias seguintes passaram calmamente pelo campus, mas secretamente havia correntes ocultas. O poder de fogo de Rita Skeeter está todo focado em Lockhart e depois de muitos anos, os dois estavam mais uma vez lutando no jornal. Ambos são escritores de grande reputação, cada um com seu grande público leitor e por isso, as notícias sobre eles são as mais quentes do momento. E nas margens do jornal a palavra bloco começou a aparecer esporadicamente sobre a incapacidade de Dumbledore de responder ao ataque à questão da Câmara Secreta. Félix sentiu o cheiro de conspiração. Pensando na conversa entre Dumbledore e a professora McGonagall na Câmara, ele quase percebeu o que estava acontecendo. Nada mais do que alguma família de sangue puro lançou uma campanha de opinião pública, tentando usá-la para derrubar Dumbledore.
Mas tudo poderia ter sido um esforço inútil. O basilisco morreu, só que não divulgado. Dumbledore queria pescar, de uma vez por todas para resolver o problema, então que assim seja. Félix não está interessado. Na última aula antes das férias, ele pegou o pergaminho dado pela professora McGonagall e explicou alguns cuidados conforme estavam escritos. Não faça feitiços fora da escola e não leve materiais didáticos para casa, você sabe o que quero dizer. Os jovens bruxos atrás riram. Ao meio-dia, quando Félix entrou no salão principal, ele inesperadamente viu Lockhart parado na porta. Ele está prestes a fingir que não percebeu quando Lockhart puxou sua mão. Professor Lockhart? Ele teve que parar no meio do caminho. Lockhart disse-lhe com um olhar preocupado. Professor App, precisamos conversar. Os dois homens caminharam até o canto sombrio em frente ao hall de entrada. Professor App, para o bem de sermos colegas, você tem que me ajudar. Aquela esqueteira está me deixando louco. Félix perguntou, um tanto curioso. O que está acontecendo? Aquela mulher está espalhando boatos malucos no jornal, tentando desesperadamente me desacreditar. Ela chegou a me caluniar, dizendo que minhas aventuras eram todas falsas, pelo amor de Deus. Que afirmação ridícula. Félix olhou para ele com uma expressão bizarra. Sim, você também acha isso ultrajante, certo? Você não pode duvidar de mim só porque tenho uma aparência incrível e, claro, não posso exorcizar o fantasma feminino sorrindo. Ele limpou a garganta, aborrecido. Professor Lockhart, Félix interrompeu, por favor, indique seu motivo diretamente. Ah, bem, é assim, seu tom tornou-se gaguejante. Acho que essa briga entre eu e aquela mulher, não há necessidade de ocupar recursos públicos. Talvez em particular possamos nos comunicar, negociar um assentamento. Mas o que isso tem a ver comigo? Qual é, professor App? Eu sei quem é aquela mulher, ela não vai deixar você escapar levianamente e na cabeça dela, você é um material de notícias perfeito. Lockhart disse com uma cara astuta. Se você me perguntar, você disse olá para ela através de algum figurão. Félix disse para si mesmo, você é um verdadeiro talento, pode até fazer uma conexão como essa. Ele se desculpou e disse, não a conheço, mas ouvi do diretor Dumbledore mencionar que perto das férias, a escola anunciará uma grande novidade. Quando alguns jornalistas serão convidados a comparecer, talvez ela também o faça. Esteja aqui. Realmente. Os olhos de Lockhart brilharam, preciso falar com Dumbledore. Muito obrigado, professor App, se precisar de alguma coisa no futuro, é só vir até mim. Ouvi dizer que você estudou magia antiga, e acontece que eu sei algo sobre isso. Vamos conversar sobre isso, disse Félix com desinteresse. Lockhart não prestou atenção em sua atitude, ele propôs alegremente ir embora. Parece que ele vai direto para Dumbledore. A propósito, professor Lockhart, ouvi dizer que sua varinha, ele queria descobrir se Dumbledore havia limpado o cheiro dela quando a entregou. Ele está muito curioso sobre isso. Puxa, você sabe disso, não é comportamento horrível, se você me perguntar. 3 semanas de detenção é pouco para ele, aquele Weasley imprudente. Do outro lado, Ron voltou para a sala comunal bufando. Você não deveria me impedir, Harry. Disse Ron, que acabará de brigar novamente com Percy. Harry não se sentia bem por dentro. Eles haviam originalmente resolvido o basilisco na Câmara Secreta, mas a pedido de Dumbledore, eles tiveram que esperar alguns dias e adiar o anúncio desta honra até o início do novo período escolar, o que faz com que sua situação não seja muito melhor, e até mesmo Ron está sofrendo uma proibição nas costas. Mas Harry ainda aconselhou Rony que pense positivo, se tudo correr bem, depois do Natal, podemos deixar Malfoy receber o castigo que merece, e então todos os problemas serão resolvidos juntos. Suas palavras fizeram o coração de Rony se sentir melhor. Isso mesmo, gostaria que o Natal chegasse mais cedo. Então ele disse com uma sobrancelha levantada. Harry, esse é um prêmio de contribuição especial. Ninguém na minha família jamais ganhou, nem mesmo Bill. Quando eu conseguir o troféu, vou quebrá-lo na cara de Percy. Do outro lado da mesa, Hermione estava escrevendo e desenhando em um pergaminho, sem participar da discussão. Hermione, o que você está fazendo? Hermione ergueu os olhos do pergaminho e suspirou. Estou planejando uma reforma na bolsa de contas, Eca, é muito difícil. Harry perguntou a ela com interesse. É aquela bolsinha que libera a armadilha do diabo? Sim, o basilisco causou alguns danos na câmara e solicitei permissão ao professor App para fazer o trabalho de restauração de forma independente. Mas é muito mais problemático do que eu pensava, embora tenha visto o professor fazer isso do início ao fim. Harry não resistiu a fazer mais perguntas. A bruxinha animadamente deu aos dois os conceitos básicos de runas antigas, o que deixou Harry e Rony tontos, e os dois tacitamente desviaram o assunto. À noite, Félix pegou o diário e mais uma vez escreveu e rabiscou nele. Hagrid foi levado embora e não sei se fiz a coisa certa. Félix escreveu, o que claro é um desprezo, ele também limpou os presentes de Natal preparados esta tarde, incluindo os de Hagrid. Uma série de cartas surgiu do diário. Você fez a coisa certa e acredite, os ataques vão parar e você é o maior contribuidor. Félix disse impassível, não levarei a sério a sua palavra, estarei sempre em guarda. Claro, se o ataque acontecer novamente você pode me entregar com certeza. O diário afirmou. Félix escreveu, estou curioso, como você foi feito? Você sabe, você simplesmente tinha um livro comum como meio, mas ele carregava uma memória de mais de meio século. O diário não sente repulsa por esta pergunta, pelo contrário, acolhe-a muito. Fale, abra seu coração para mim. Uma sequência fluente de palavras dançava pela página. Isso envolve um mistério muito profundo na magia, e se você estiver interessado, direi tudo o que sei. Assim, uma pessoa e um diário passaram a se comunicar em um ambiente harmonioso e amigável. No início, eles discutiram um escopo relativamente superficial, mas depois que Félix apontou seus erros várias vezes, o diário teve que apresentar um conteúdo mais profundo, mas ele
ele também foi bastante astuto. Muitos pontos-chave são ignorados como ele não fez injetar essa parte da informação naquela época. Naquela noite, Félix ganhou algumas dicas sobre como armazenar memórias em itens comuns e algum conhecimento sobre pesquisas de linhagem. No final da troca, a revista recomendou-lhe fortemente uma técnica de relaxamento, que ele jurou ter um efeito mágico. Félix trancou o diário, mas não pôde deixar de pensar: eu acredito em você, seu bastardo. Capítulo 69 Memória. Finalmente, o semestre acabou e os jovens bruxos fizeram fila para embarcar no trem para casa, deixando Hogwarts praticamente vazia por um tempo. O silêncio habitual da manhã após uma forte nevasca envolveu completamente todo o castelo. Félix caminhou pelo castelo, encontrando apenas ocasionalmente um jovem bruxo, mas não se sentiu nem um pouco abafado, mas sim em paz. Ele escolheu um lugar remoto perto do Lago Negro congelado, usou magia para transformar a pedra em uma cadeira, deitando-se confortavelmente sobre ela. Ele estalou levemente os dedos, uma chama azul brilhante flutuando acima de sua cabeça. Félix tirou um livro do anel e leu-o com interesse. O que ele tinha em mãos era o manuscrito da Ravenclaw volume 2, onde os descendentes compilaram as informações deixadas por Rowena Ravenclaw e dividiram o conteúdo em 12 volumes inteiros de acordo com diferentes categorias. O segundo volume consistia na comitiva diária da Corvinal, que não envolvia conhecimentos mágicos específicos e, aos seus olhos, está repleto de grandes parágrafos de murmúrios nebulosos e poéticos. Uma citação aleatória. A pedra tornou-se um pássaro cantando e cantando. Através de montanhas e lagos, trouxe flores de margaridas das planícies vermelhas. Félix. É difícil entender o estado de espírito da Lady Ravenclaw naquele momento. Félix também presumiu que Ravenclaw foi educada como uma dama nobre em sua juventude e tinha uma preferência especial pela poesia por causa da educação de sua família. Mas havia algum poeta famoso naquela época? Félix coçou um pouco a cabeça, com seu conhecimento histórico não muito bom. Ele só conhecia os 4 fundadores de Hogwarts atuantes na Idade Média, mas parece que a poesia desse período é indissociável da categoria dos hinos religiosos. Ele leu: O rio me disse: ó Criador, você me deu pensamento, mas nunca me deu forma. Um dia, irei me fundir no oceano. Félix, quando você pensa sobre isso, ainda é bastante significativo, ou pelo menos parece elevado e misterioso. Ele também não consumiu sua mente para ponderar o significado sutil das palavras, mas absorveu as palavras e rapidamente as folheou. Em menos de meia hora, ele chegou ao fim. TSC. Félix estalou os lábios, não sei o que dizer. Sem um pouco de apreço literário, ele não merecia estudar magia? Ele simplesmente se deitou na cadeira, olhando para o lago distante coberto de gelo e neve, relembrando o conhecimento que adquiriu no diário nos últimos dias. Com sua visão, ele conseguiu dizer qual parte seria mais útil para ele, mesmo que o diário tivesse encoberto tudo para ele e até tentado passar informações erradas. Mas novamente, ele estava lidando apenas com o jovem Dark. Senhor, que ainda não tinha se formado na escola e que ainda era muito jovem em todos os sentidos. Neste ponto, Voldemort e ele próprio são um tanto parecidos. Eles estão com a força externa, para forçar um único ramo de estudo a melhorar a capacidade de alcançar muito além do nível de seus pares. Mas quando se trata de compreensão e percepção da magia, eles ainda são muito superficiais. Se você não atingir um determinado nível, não poderá experimentá-lo. Félix tinha a sensação de que a maioria dos bruxos passava a vida aprendendo a magia de outras pessoas, sem nunca aprimorá-la. Não é que eles não queiram, mas não podem. Espere, parece que pensei em algo. Félix sentou-se bruscamente. Passarinho, rio, criador, magia, consciência. Félix rapidamente abriu o manuscrito da Corvinal, volume 2, e virou para uma das páginas. Ele olhou para as palavras familiares nele. As pedras se transformaram em passarinhos cantando e cantando. Através de montanhas e lagos, trouxeram de volta as flores de margarida das planícies vermelhas. Seria possível ver este pequeno poema como um relato verdadeiro da própria experiência da Corvinal? A primeira linha é sem dúvida sobre transfiguração. Talvez Lady Rowena Ravenclaw tenha transformado uma pedra em um lindo pássaro por capricho um dia. Então, o que diz a segunda frase? Que Ravenclaw usou magia para manipulá-lo e emitir um som. Félix balançou a cabeça e conectou as duas frases seguintes: o pássaro lendário que aparentemente saltou uma curta distância e trouxe de volta uma flor de margarida. Isso não é algo que a transfiguração possa fazer. Talvez Ravenclaw tenha dado a ele algum tipo de traço como vida, alma ou algo parecido, para que ele pudesse manter um certo grau de autonomia mesmo depois de estar fora do alcance de lançamento de feitiços. De repente ele se lembrou de parte da conversa que teve com o Chapéu Seletor naquele dia. Chapéu Seletor, você se lembra de como nasceu? Félix perguntou isso em sua mente. Claro, lembro-me vividamente disso. Disse isso com sabedoria, e então o chapéu sujo e esfarrapado cantou em sua consciência. Isso foi há mais de 1000 anos. Eu tinha acabado de ser moldado. Havia 4 grandes e famosos bruxos que, jurou criar os jovens bruxos. Esses 4 grandes magos. Cada um tinha uma visão diferente do talento que valorizava. Foi a Grifinória quem teve a ideia. Ele me levantou de sua cabeça. Todos os 4 grandes magos me infundiram seus pensamentos. A partir daí coube a mim escolher e avaliar. O Chapéu Seletor quase se tornou uma entidade viva independente depois de adquirir os pensamentos dos 4 grandes sobre ele. Quão parecido com aquele passarinho que salta sobre montanhas e lagos e traz de volta uma flor de margarida. Qual é a chave aqui? É a autonomia. Ambos exibem extrema autonomia, assim como seres reais, e ainda podem tomar autodecisões e completar comportamentos complexos quando estão fora do alcance mágico. Como essa autonomia pode ser alcançada de forma milagrosa? Excluindo os campos da vida e da alma, que ele não poderia tocar em lugar nenhum, Félix rapidamente pensou em uma maneira de conseguir isso, injetando memórias.
Aconteceu que ele obteve essa parte do conhecimento do diário. Ele acenou com a varinha para que uma pedra do tamanho da palma da mão voasse até ele, e então ele apontou levemente a varinha para a pedra. A pedra rapidamente se transformou em um pequeno e delicado andorinha de chuva. Mas se você distinguir com cuidado, descobrirá que os olhos dessa andorinha da chuva são muito opacos, como os de uma marionete. Cada movimento precisa de orientação com a varinha. Félix construiu uma pequena memória em sua mente. Ele tocou sua testa com sua varinha, puxando um fio fino prateado e brilhante. Ele incorporou essa falsa memória ao corpo de Reinbeard e confiou no conhecimento que o diário lhe dera para juntar as peças. Ele simplificou esse passo ao máximo, só para verificar o que tinha em mente. Sob seu olhar atento, os olhos da andorinha da chuva ficaram animados e, sem seu controle, ela balançou as asas e tropeçou para levantar voo. Então mergulhou de cabeça na neve, deixando apenas duas pernas se contorcendo continuamente. Félix arrancou e o pássaro da chuva saltou e caminhou pela neve observando o andar, não como um pardal, isso porque ele havia construído uma memória muito pobre. Mas ele olhou sem piscar para o garotinho à sua frente. Depois de quase 2 ou 3 minutos, fios de névoa prateada saíram do corpo do pássaro da chuva e a memória fictícia se dissipou. Ele voltou ao seu estado monótono. Félix acenou com a varinha e a fez virar uma pedra novamente. Capítulo 70 Presente de Natal. Esse pensamento é viável. Félix viu mais possibilidades nesta tentativa simples e sentiu que poderia fazer algo como uma gárgula dormindo no castelo se tentasse o suficiente. No entanto, ele não achava que poderia realizar uma criação mágica semelhante ao chapéu seletor ou ao diário. Este último está bem, afinal é uma Horcrux, que esconde um pedaço da alma de Voldemort, mas o chapéu seletor, originalmente era apenas um chapéu da Grifinória, não algo construído especificamente para a classificação. De acordo com a visualização de Félix, os 4 fundadores podem ter compartilhado um chá da tarde e questionado o plano de seleção de talentos um do outro e, para resolver suas diferenças, decidiram usar a criação mágica sábia para realizar a triagem. Assim ocorreu o nascimento do chapéu seletor. E o chapéu seletor existe há milhares de anos. Pode comunicar com as pessoas, o que significa que tem memória e natureza próprias. Em certo sentido, não é exagero dizer que é a vida real. Isso o lembrou de um retrato que também poderia se comunicar com as pessoas de certa forma. Em alguns retratos simples, como o de Sir Cadoga no castelo, a sua inteligência é extremamente simples, incapaz de manter um diálogo complexo e estruturado. O resultado da investigação de Félix durante a escola foi que o orgulhoso senhor só poderia se envolver em 7 feedbacks eficazes, como se gabar de suas batalhas gloriosas ou estender um convite para um duelo. E alguns retratos se comportaram de maneira milagrosa. Eles foram capazes de interagir com o mundo exterior de maneiras complexas e retiveram eles próprios uma quantidade considerável de memória. Até onde ele sabe, os retratos dos ex-chefes de Hogwarts no escritório do diretor, bem como os retratos dos ancestrais de algumas famílias de sangue puro, estão nesta categoria. Isso é resultado dos donos dos retratos injetarem muita memória e magia para esse fim, fazendo com que os retratos que deixaram para trás ainda mantenham uma personalidade semelhante aos donos originais, mas são semelhantes apenas na medida, mas não é um ser real. A maior diferença é que o caráter dos retratos não muda com o passar do tempo, sempre fixado no momento em que foram feitos, como um conjunto complexo de programas interativos. Isso é fundamentalmente diferente do chapéu seletor. O chapéu seletor esconde um segredo ainda maior. Chegou a madrugada de Natal e Félix saiu do quarto totalmente vestido. Sob a pequena árvore de Natal em um canto do escritório, vários presentes de Natal de vários formatos e tamanhos estavam empilhados. Contados aproximadamente, quase centenas de peças. Além disso, havia mais alguns pacotes a caminho e no tempo que levou para fazer o chá. 3 corujas voaram para dentro do quarto pela janela que ele havia deixado deliberadamente aberta na noite anterior. Um deles obviamente voou uma distância significativa, com uma delicada caixa de presente do tamanho da palma da mão no bico, e caiu exausto na mesa à sua frente. Félix teve que alimentá-lo com algumas gotas de poção. Ele está em um estado muito melhor agora. A coruja marrom comeu alguns biscoitos antes de pular na frente dele e bicar seus dedos com o bico pontudo. Você está me pedindo para abrir o pacote? A coruja olhou para ele, inclinou a cabeça e estendeu-lhe uma garra onde estava amarrado um pequeno cilindro de metal. Félix abriu o cilindro e tirou de dentro uma carta enrolada. Caro Sr. Félix Zap, minha poção de acônito foi finalizada. Assim que o White Fresh, vou para você. Enviei a fórmula oficial ao Ministério da Magia. Se não houver surpresas, em breve receberei uma medalha da Ordem de Merlin, pelo menos de 2ª classe. Espero que você possa vir e observar a cerimônia nesse momento. Junto com esta carta está uma garrafa da mais recente poção de acônito, então por favor experimente. Está endereçado e assinado por Damocles Belbion. Félix escreveu rapidamente. Estou honrado, por favor, avise-me assim que a data for definida e comparecerei na hora certa. Além disso, sua medalha Merlin é bem merecida. Ele colocou a nota de volta no cilindro de metal. Bom trabalho, White Fresh. A coruja bebeu um pouco de água, abriu as asas e saiu. Félix abriu a delicada caixa de presente, que continha um frasco de poção, abriu a tampa e cheirou suavemente. Bem, cheira tão mal como sempre. Ele não poderia considerar adicionar um pouco de açúcar? Mestres feiticeiros para fazerem suas poções tão horríveis? Ele colocou a poção no anel com esmeraldas na mão esquerda e começou a abrir os presentes com grande interesse. Boa parte deles veio de fãs de seus livros e amigos por correspondência, principalmente cartões comemorativos. Félix os classificou e os deixou de lado por enquanto, o resto eram presentes de professores e alunos de Hogwarts. Dumbledore deu um manuscrito particular de alquimia, seus insights pessoais sobre alquimia.
E Félix deu ao diretor um livro trouxa chamado 99 Invenções que Mudaram o Mundo, combinado com um par de meias longas de lã bordadas com leões vermelhos. A professora McGonagall deu um livro chamado Times de Quadribol na Grã-Bretanha e Irlanda, que é uma introdução aos times de quadribol na Grã-Bretanha e às várias honras que eles ganharam, e contém muitas ilustrações de movimentos técnicos de quadribol. Parecia que ela queria atrair Félix para o círculo de colegas entusiastas do quadribol. Hagrid deu a ele uma pequena adaga feita em casa, de fabricação bastante grosseira, embora feita de um material muito incomum, o chifre de um unicórnio. TCH. Félix estalou os lábios, sem saber o que dizer. O professor Flitwick enviou-lhe uma cópia da magia antiga e convidou-o para discutir o conteúdo com ele algum dia, e Félix respondeu alegremente. O presente do professor Snape é uma garrafa transparente do tamanho de um polegar contendo cerca de 1 mililitro de líquido transparente e desconhecido. É um agente forte e rancoroso, que gentileza sua, professor. Ele disse alegremente. Espero que você também goste do meu presente. O que ele deu a Snape foi um conjunto de equipamentos experimentais para crianças trouxas, incluindo copos medidores, balanças e conta-gotas. Ele também elaborou cuidadosamente um código de conduta para experimentos químicos, edição infantil que continha muitas fotos, para que não tivesse medo de que o professor não fosse capaz de entendê-lo. Vários jovens bruxos de Hogwarts também lhe deram presentes. Sua assistente, senhorita Granger, deu-lhe um cachecol de tricô verde escuro. Potter deu-lhe uma grande caixa de chocolates e Ron Weasley deu-lhe uma caixa de doces Zizibi. O presente mais interessante veio da colaboração dos gêmeos, que foram 2 bonecos de madeira abraçados, parecendo mais ásperos que a adaga curta de Hagrid. Os traços do rosto foram pintados. Félix bateu na cabeça do boneco de acordo com as instruções, o que causou ele gritou de dor, e então os 2 bonecos estremeceram e fizeram uma dança zumbi. Embora os gêmeos tenham dito que está é uma pista dançante de um pequeno país africano, Félix a ignorou diretamente. Além disso, alguns pequenos bruxos que ele não conheceu algumas vezes também enviaram presentes, como Justin Finn Fletchley, que enviou uma pena luxuosa com diversas funções. Félix levou 1 hora para terminar de escrever as cartas e devolver os presentes. Ele entrou no salão principal, onde 4 mesas compridas estavam ocupadas por alguns pequenos bruxos espalhados. Uma dúzia de árvores de Natal cobertas com geada prateada estavam penduradas com todos os tipos de bugigangas novas e interessantes. Fitas de visco e azevinho estavam penduradas no teto, e neve encantada estava espalhada. A professora McGonagall e vários professores estavam ocupados decorando o salão principal. Você precisa de alguma ajuda? Ele perguntou. A professora McGonagall se endireitou. Oh não, está quase pronto. Ela acenou com a varinha, pendurou uma longa fita colorida na árvore de Natal, virou-se para ele e disse, gostei muito do seu presente, Félix. Félix deu um sorriso ao dar à professora McGonagall um golem de tamanho meio humano com cerca de 1 dúzia de circuitos complexos construídos nele, o que lhe permitiu assumir 2 formas. Além da forma humana em si, ele poderia se transfigurar em um majestoso leão. Capítulo 71 Luna Lovegood. Félix tomou seu café da manhã sem pressa e por um, os jovens bruxos chegaram, com os rostos radiantes de sorrisos, rindo e brincando uns com os outros. Todo o salão principal encheu-se de um ar animado. Do salão principal, Félix caminhou em direção à Floresta Proibida, e no caminho encontrou Hagrid, que estava vindo em direção ao castelo. Olá, professor App. Hagrid cumprimentou calorosamente. Olá, Hagrid. Recebi seu presente e gostei muito. Félix disse, especialmente o material de que é feito. Haha, que bom que você gostou. Aliás, a limpeza automática que você me deu funciona muito bem. Agora limpa a casa. Hagrid disse respidamente, não há necessidade de me preocupar totalmente com isso, e ele até fica limpo. Depois de trocar gentilezas, Félix foi até a orla da Floresta Proibida. Ele vai quebrar alguns ramos de castanheiro. Seu estoque está acabando. Mas no meio do caminho ele franziu a testa. No chão coberto de neve havia pegadas em linha reta em direção à Floresta Proibida. Félix mediu o tamanho das pegadas que pertenciam a algum pequeno bruxo que havia violado a proibição, então seguiu as pegadas. Félix caminhou junto com a neve, exceto pelo constante som nítido da neve e das folhas quebradas sob seus pés, nenhum outro som foi ouvido. Inconscientemente, ele chegou à beira da Floresta Proibida. Mas esse lugar é bem remoto, no canto noroeste da Floresta Proibida, já fica bem próximo do portão principal de Hogwarts. É para lá que os jovens bruxos vão nos finais de semana para a vila de Hogsmeade. Félix parou no meio do caminho, e os arredores formaram um ambiente de silêncio. Flocos de neve brancos caíram do alto do céu, e ele olhou para cima como se incontáveis cristais de gelo estivessem caindo em sua direção. Tudo está em silêncio e o céu e a terra parecem tão vazios que ele se sente sozinho. Sibilando tum-tum. Uma criatura negra que parecia muito com um cavalo enfiou a cabeça para fora da Floresta Proibida, lançou um olhar para Félix com seus olhos branco-prateados, espirrou e depois bateu um par de grandes asas pretas de morcego e recuou. Dentro da floresta. Surpreendentemente é um testralho noturno. Félix ficou um tanto surpreso. Esse tipo de criatura mágica é bastante raro, e há muitos bruxos que os classificam como feras invisíveis especiais. Eles só podem ser vistos por pessoas que experimentaram a morte, testemunharam-na e compreenderam-na. Essa característica lhes deu uma reputação não tão boa, e os testralhos noturnos já foram considerados um símbolo de má sorte, um prenúncio de morte comparável a um bruxo que se depara com um grande cachorro preto. Mas na verdade são criaturas bastante dóceis. Félix ficou ainda mais curioso e aprofundou-se na Floresta Proibida, e após cerca de 2 minutos de caminhada, chegou a uma clareira. No céu nevado, uma garotinha estava no meio de uma dúzia de testralhos noturnos magros e ossudos, e ela pegou um punhado de feno na mão e segurou-o na frente da boca do mais próximo. Ele também a ouviu cantarolando baixinho, parecendo muito alegre.
Félix esperou que ela alimentasse toda a grama seca em sua mão antes de se aproximar. Seus passos alertaram a bruxinha. A garota levantou a cabeça. Ela tinha cabelos loiros longos e desgrenhados na altura da cintura e sobrancelhas e olhos muito claros. Quando ele chegou perto o suficiente, percebeu que a bruxinha estava com a varinha atrás da orelha esquerda. Ela estava usando um par de óculos de cogumelo venenoso e no pescoço pendia um colar com uma rolha de cerveja amanteigada amarrada. Naquele momento, seus olhos fitaram a pessoa que apareceu de repente. O coração de Félix se encheu de uma emoção estranha, um pequeno bruxo estranho. Poderia ser Ravencla. Qual é o seu nome e de qual casa você é, pequena senhorita? Félix perguntou. Luna, ela disse com uma voz que parecia estar cantando. Luna Lovegood, é meu nome, eu vi você em aulas públicas e você é professora. Sim, obviamente. De que casa você é, senhorita Lovegood? Ravencla com sua sagacidade além da medida é o maior tesouro do homem. Félix entendeu sem surpresa. Então ele disse com um tom de repreensão. Por que você está sozinho nas profundezas da Floresta Proibida? Você não sabe que é perigoso aqui. Eles não são perigosos. Luna disse em transe. Night Testralhos são muito amigáveis. Você quer alimentá-los juntos? De repente, ela se ajoelhou, afastou a neve e pegou um punhado de feno meio verde e meio amarelo na mão. Ela virou os olhos claros para ele e Félix percebeu que sua voz quase não tinha agudos ou graves quando ela falava, mas combinada com uma voz etérea, dava a impressão de que ela estava cantando. Não, ele disse. Com isso, Luna deu uma volta e alimentou um pequeno testralho noturno com feno, como se não houvesse mais ninguém por perto. E parecia estar aprendendo a andar, agachando-se sobre seus membros um tanto rígidos e mostrando a língua para lamber os dedos de Luna. Ela cantarolou baixinho uma melodia estranha e flocos de neve caíram em suas roupas, acumulando uma fina camada. O humor de Félix ficou mais calmo e ele não tentou quebrar o clima. Você está com um humor melhor? Luna disse. O que? Você acabou de ser pego no meio de um Vraxpurt de assédio, Luna disse com simpatia. O que você disse? Assédio Vraxpurt. Eles às vezes chegam aos seus ouvidos e bagunçam sua cabeça. Ela disse, acho que acabei de ouvir um zumbido por aqui. Félix nunca pensou que tais criaturas existissem, mas perguntou a ela com interesse. Você pode ser específica sobre o assédio Vraxpurt? Luna fez uma expressão de surpresa enquanto segurava os óculos de cogumelo venenoso em uma das mãos e olhava para trás. Assédio Vraxpurt. Bem, eles geralmente são invisíveis, mas quando querem fazer algo em seu cérebro, eles ficam vermelhos de excitação. Então, você viu isso? Isso mesmo. Ela disse com grande certeza, como se estivesse falando algum tipo de verdade. Félix ficou desconfiado no início. Ele examinou, mas não encontrou nada. Depois de um tempo, os dois voltaram juntos para o castelo. No caminho, ele perguntou a Luna, você não foi para casa no Natal? Ela disse calmamente, papai tinha um manuscrito para atualizar, a edição de Natal, mas marcamos uma consulta para procurar o Snorkak de chifre amassado durante o verão. Outro nome que eu não tinha ouvido, seu pai é? Xenophilius Lovegood, ele é o editor-chefe do Pasquim. Félix não disse mais nada, ele sabia o nome deste jornal. Parado em frente ao castelo, Félix disse-lhe, não vou descontar nenhum ponto desta vez, vá, encontre os seus amigos e desfrute de um agradável Natal. Estou me divertindo agora. Luna disse com um sorriso feliz, então ela deu um olhar pensativo, você me lembra, eu conheci uma caloura da Grifinória antes, ela parecia amigável, talvez pudéssemos ser amigos. Sim, você poderia tentar. Félix encorajou casualmente. Pelo que me lembro, ela carregava um galo na mão. Luna disse levemente, mas quem não tem alguns fetiches estranhos? O que você disse? Félix levantou a voz, mas rapidamente suavizou o tom novamente. Você sabe o nome dela? Luna balançou a cabeça, duas mechas de cabelo flutuando em sua testa, mas ela tem um cabelo lindo, como uma nuvem de fogo dançante. Capítulo 72 Jantar de Natal. Félix não esperava um ganho inesperado. Combinado com as palavras de Malfoy, ele percebeu que o diário não havia sido trazido para a escola por Malfoy. Ele era apenas um homem azarado que o pegou após o segundo ataque. Agora ele pode finalmente confirmar a verdade. Félix assentiu e se virou para sair quando de repente ouviu a voz etérea de Luna atrás dele. Presente de Natal. Ele se virou para olhar para ela. O quê? Luna disse com uma cara séria. De repente percebi que não preparei um presente de Natal para você. Então apressei minha apresentação. Ela sem pressa vasculhou o bolso do casaco e para o olhar um pouco estranho de Félix, tirou uma pulseira de aparência estranha. Ela disse com bastante tristeza, eu mesma fiz, ia fazer um par. Ela estendeu a mão e entregou a Félix. Félix não sabia por que estendeu a mão e pegou, mas o fez. Luna saltou para longe. Quando Félix voltou ao escritório com a pulseira ainda na mão, ele se recostou na cadeira e pensou com muito cuidado em como deveria devolver o presente. Parece que o presente habitual não é muito adequado ao temperamento dela. Finalmente ele pegou um livro de sua própria coleção, uma seleção de piadas do mundo, que de alguma forma ele achou que combinava bem com a bruxinha chamada Luna. Observando a figura distante da coruja, ele concentrou sua atenção na nova informação. Grifinória, cabelo flamejante, calouro do primeiro ano, essas poucas características combinadas, ele quase concluiu que tinha que ser um garoto Weasley, a família deles bastante famosa pela ruiva. Além disso, ele até ouviu seu assistente mencionar que o membro mais novo da família Weasley, a irmã de Rony, se matriculou este ano. Então, como isso deu voltas e mais voltas e se conectou ao trio? Ele lembrou que de fato encontrou essa bruxinha ruiva algumas vezes em seus primeiros dias, em locais bastante delicados, perto da cabana de Hagrid ou no banheiro abandonado das meninas.
Félix pensou nisso, que é outro rumo de uma investigação. Ele estava curioso para saber quem havia trazido o diário, e se ele tinha mais algum similar, extra, em estoque. A versão jovem do Lorde das Trevas é cautelosa, e ele ficou em silêncio sobre seu relacionamento com a Sonserina, o que colocou algumas de suas dúvidas em perigo. Ficou escuro e Félix dirigiu-se ao salão principal. A uma curta distância, ele avistou um local colorido e lindamente decorado, além dos vistos pela manhã. Perto do teto havia uma dúzia de lanternas constantemente vagando, lançando continuamente fogos de artifício coloridos do que parecia ser a boca da fissura. Ele viu o trio, onde Rony acenou animado para ele. Félix imaginou que poderia ser por causa do presente que ele deu, mas ele não conseguia pensar muito sobre isso. Dumbledore acenou para ele, e ele se aproximou. O diretor usou algo formal e interessante esta noite. Sua longa barba estava amarrada com fitas roxas e vermelhas, em formato de cabaça. Félix, boas festas. Você também, diretor Dumbledore. Dumbledore piscou e sussurrou. Recebi seu presente, é lindo. Não tive a chance de ler esse livro ainda, mas sei que vale a pena ler só pelo nome. Estou feliz que você gostou. Com o estouro de fogos de artifício de Ferris Bueller que percorreu o salão principal, a festa começou oficialmente. Dumbledore, como diretor, liderou a multidão cantando algumas alegres canções de Natal e então anunciou sorrindo, como o quanto quiser, encha a barriga. Vários tipos de comida apareceram do nada, incluindo peru assado perfeito, mini salsichas, bolo de carne, costeletas de porco, torta de lombo de porco recheada, ervilhas moles, doces assados e muito mais, que eram excepcionalmente abundantes. Os jovens bruxos se amontoaram, os garfos cortando a mesa com um rastro de sombras. Félix também deixou de lado todas as preocupações e comeu muito. Hagrid recomendou um creme especial para beber de Hogwarts para ele. Félix provou, é doce e azedo, e o gosto de álcool não é muito forte. Ele bebeu mais alguns copos. De um lado, Lockhart balançou a cabeça, seus cachos ondulados balançando. A professora McGonagall e Dumbledore sussurravam, de vez em quando, com explosões de risadas. Finalmente todos tiveram tempo para conversar até ficarem 7 vezes lotados, e um som de zumbido ecoou pelo salão principal. Félix enfiou o garfo em um pedaço de geleia de uva e enfiou-o na boca, e então viu seu assistente saindo na ponta dos pés do salão principal com 2 jovens bruxos a reboque. Interessante, eles iriam fazer algo de novo? Do outro lado, Hermione, segurando 2 pedaços de bolo de chocolate, anunciou seu plano. Eu coloquei uma poção para dormir normal nisso. Apenas certifique-se de que Crabbe e Goyle possam encontrá-los. Eles vão comer com certeza e quando eles adormecem, você arranca alguns fios de cabelo dos 2 e os esconde no armário de vassouras. Ron e Harry se entreolharam e sentiram que havia todos os tipos de falhas no plano. Ron perguntou a ela, e você, Hermione? Eu já consegui o meu. Lembra do clube de duelos? Millicent lutou comigo e eu lutei, de volta. Enfim, consegui o cabelo dela. Hermione foi ver o estado da poção polissuco, deixando Harry e Ron sozinhos para terminar o trabalho. Honestamente não acho que seja tão fácil, disse Ron com uma cara triste. Harry também não tinha muita esperança. Mas eles só conseguiram encolher-se nas sombras e olhar sem piscar para a porta do salão principal. No meio do dia, Harry, um tanto entediado, sussurrou para Ron. Quando você vai pedir permissão à professora McGonagall? Quanto mais cedo, melhor, Ron disse sem pensar. Mal posso esperar para ter uma varinha nova, o professor App é muito gentil. Félix enviou-lhe de forma simples e brutal 7 galeões de ouro e uma nota, que dizia brevemente, percebi que sua varinha está danificada, sugira que você compre uma nova, caso contrário você não poderá participar da aula de duelo do próximo semestre. Além disso, conte-a como uma recompensa pela sua coragem. Harry recebeu uma cópia do Dueling Codex, um dos livros de referência de Félix para escrever materiais para aulas de duelo. Portanto, os dois também sabiam que o professor App havia assumido o clube de duelo de Lockhart, e discutiram o assunto em particular e estavam ansiosos por suas aulas. Só espero que a nova aula de duelo não tenha Snape, disse Harry esperançoso. O jantar já durava mais de 1 hora e um por um os jovens bruxos foram saindo, Félix ainda conversando com o professor Flitwick sobre o grimório que ele ganhou. Essa magia antiga é interessante, uma espécie de combinação de um reducil e um engorgil. O professor Flitwick disse que esses 2 feitiços evoluíram a partir dele, vejo algumas semelhanças, mas pode ser uma coincidência. Os 2 marcaram um horário e se prepararam para discutir o assunto em detalhes academicamente depois que Félix o estudou por um tempo. No ambiente animado e barulhento, terminou o primeiro jantar de Natal de Félix como professor em Hogwarts. Capítulo 73 Perseguição. Na noite de Natal, a agitação voltou ao silêncio e a noite envolveu o castelo de Hogwarts como uma cortina. No escritório das runas antigas, Félix costumava abrir o diário e conversar com o jovem Lorde das Trevas lá dentro. Nos últimos 2 dias, ele vinha tentando orientá-lo a falar sobre Salazar Slytherin, mas foi afastado do assunto. Esta noite, Félix decidiu adotar uma tática diferente. Ele precisava preparar cuidadosamente uma armadilha para o jovem Lorde das Trevas entrar sozinho. Para fazer isso, ele releu muitos livros de psicologia. Algo bastante sensacional aconteceu hoje. Félix escreveu. O que é? Diário perguntou com interesse. Ele estava bastante angustiado ultimamente com a forma como esse astuto professor o trancava após cada troca, o que o deixou completamente fora de contato com informações externas. O ataque à Câmara Secreta da Sonserina foi relatado. Há muito burburinho e há propostas para dissolver a casa da Sonserina e retirar toda a honra de Salazar Sonserina. Félix se sentia como uma grande aranha tecendo cuidadosamente uma teia de aranha. Imediatamente uma série de rabiscos longos e voadores surgiram no diário. Declarações ridículas, simplesmente ridículas. Quem é? É Dumbledore.
Ele sempre teve preconceito contra os bruxos da Sonserina. Félix curvou os cantos da boca enquanto escrevia, cheio de malícia. Ele não, mas uma mulher chamada Rita Skeeter, que sempre foi conhecida por inventar rumores sobre pessoas famosas. O nome Rita Skeeter apareceu no diário, parecendo confuso e horrível, um nome que ele parecia estar tentando manter. Dentro do diário, o jovem Tom Riddle está realmente furioso e não pode deixar de se perguntar: o estado atual do mundo bruxo atingiu esse nível de sujeira? Depois de muito tempo, o diário prosseguiu, e depois? O Ministério da Magia certamente não concordará com uma proposta tão absurda. Claro que não, mas este incidente causou ampla discussão em Hogwarts, e alguns bruxos menores comentaram sobre Salazar Slytherin bem, pode-se dizer de forma extremamente negativa. O diário não pôde deixar de escrever: Salazar Slytherin é o maior dos 4 grandes. No entanto, as gerações posteriores apenas o julgaram superficialmente por sua aparência, tentando desesperadamente desacreditá-lo. Félix pensou no rosto enorme na câmara secreta, um rosto velho de macaco com uma barba longa e rala que descia quase até a bainha de suas vestes. Você sabe que é uma estátua da Sonserina esculpida por ele mesmo, não exclui a possibilidade de autoglorificação. Ele não conseguia imaginar como seria o verdadeiro Sonserino, especialmente quando estava sempre cercado por uma variedade de cobras cuspindo longos ruídos assustadores. Félix disse relativamente e objetivamente, e isso é muito ilustrativo. Você sabe, as pessoas sempre rejeitam coisas que não entendem em seus corações, como a língua das cobras da Sonserina. Eu não poderia concordar mais, Félix Zap, sua opinião é bastante esclarecedora. O diário brincou. Félix explicou humildemente: eu li parte do manuscrito da Corvinal e posso imaginar os tempos agitados apenas através das meras descrições. Ele escreveu emocionado. 4 dos bruxos e feiticeiros mais talentosos se uniram para inaugurar uma nova era de magia. O diário repetiu: essa é realmente uma história para lembrar. Suas palavras recuperaram a calma. Mas então, Félix comentou deliberadamente: eu simplesmente não entendo por que Salazar Slytherin desentendeu-se de repente com os outros 3. É realmente uma diferença de filosofia? Você sabe, naquela época a ideologia do sangue puro não era popular. E ele também construiu secretamente a Câmara Secreta, deixando monstros horríveis nela. Eu acho, Félix escreveu literalmente, ele está destruindo pessoalmente seu próprio coração e alma, o que é típico da maneira como o bruxo das trevas faz as coisas. Tom, o diário, não resistiu a rebate-lo. Talvez sua câmara não tenha sido usada para remover bruxos trouxas. Ou então como, Tom? Devo lembrá-lo que muitas das pesquisas da Sonserina foram sangrentas e brutais, e isso afetou seu caráter. Tom Riddle continuou a refutar, mas ele também descobriu a névoa da verdade para aqueles que vieram depois dele. Basta olhar para seus objetos de pesquisa: goblins, gigantes, anões, cavaleiros. Suas descobertas foram suficientes para impulsionar o mago como um grupo à supremacia, por um preço mero e insignificante. Tom, você é um admirador louco dele? Félix escreveu. Não, claro que não. Apenas parcialmente identificados, bruxos e criaturas humanoides são conceitos diferentes, não são? O diário fez o possível para parecer mais objetivo, além de qualquer julgamento fora do contexto daquela época ser hipócrita e bobo. Os padrões morais dos bruxos daquela época eram completamente diferentes dos de agora. Você tem um ponto. Félix escreveu, mas entendo que esses preciosos recursos mágicos não foram transmitidos e não se sabe se eles são ótimos ou não. Esse é realmente o maior resultado. Diário, o jovem Lorde das Trevas, está claramente no topo de seu jogo enquanto tenta convencer Félix. Como você sabe? Félix deu um sorriso vitorioso. Só estou supondo. Não minta para mim, Tom. Você sabe mais sobre Salazar Slytherin do que eu pensava e está sendo excessivamente defensivo em relação a ele. Félix começou a fechar a rede. Isso me faz pensar se foi você quem abriu a Câmara Secreta? Você é o verdadeiro herdeiro da Sonserina. Ele escreveu palavra por palavra com uma força que parecia cortar o papel. Preciso de uma explicação, ou terei que entregá-lo a Dumbledore. No diário, Tom Riddle se sentia tenso, odiava a sensação de ser descoberto. Depois de um longo silêncio, uma linha de texto apareceu no diário. Você acha? Você acha que eu menti para você? Pensei, tínhamos uma amizade sólida. Félix escreveu calmamente. É por isso que lhe dei a oportunidade de explicar. Do ponto de vista do Lorde das Trevas, desde que ele não revele a verdade sobre a Horcrux, tudo está em discussão. O diário respondeu rapidamente e rabiscou. Claro que não sou eu, sou nascido trouxa, lembra? Não tenho nada a ver com a Sonserina. Félix permaneceu em silêncio, pois não respondeu com nenhuma mensagem, aplicando um pouco de pressão. Tom Riddle no diário não aguentou mais, ele escreveu novamente. Mas, tenho que admitir que me deparei com um encontro estranho enquanto estava na escola, e sim, obtive parte do conhecimento avançado de mágica. Foi de Salazar Sonserina? Félix perguntou, prendendo a respiração. Acho que sim, diário respondeu brevemente. Diga-me, Tom, onde você colocou isso? O diário ficou em silêncio e o jovem Lorde das Trevas ficou bastante dividido. Ele quis recusar, mas esse professor é muito perspicaz e foi encurralado, e se negasse, certamente seria considerado o assassino que abriu a sala secreta, embora fosse. Ele odiava cada vez mais sua impotência e tentava desesperadamente sair dessa situação, que levou o orgulhoso à beira da loucura. Mas logo ele respondeu em um tom calmo e cortês: há uma sala bastante mágica no 7º andar do castelo. Capítulo 74 Mentiroso.
Demorou cerca de 20 minutos para o diário contar a história de um menino que teve um encontro casual. Enquanto estava na escola, ele entrou por engano em uma sala no 7º andar do castelo. É um enorme depósito repleto de tesouros dos jovens bruxos de Hogwarts ao longo dos séculos. Eu perguntei sobre isso mais tarde, e há rumores de que eles chamam esta misteriosa sala fugaz, ou sala precisa. O diário escreveu: foi aqui que consegui essa parte da informação, provavelmente escondida por um dos pequenos bruxos antes de mim. Félix curvou os cantos da boca enquanto escrevia em seu diário. Então, você não encontrou a câmara da Sonserina, mas outra sala escondida? Você encontrou os materiais de pesquisa da Sonserina na sala escondida. A sala precisa? Algumas palavras surgiram rapidamente no diário. É isso. Félix bateu os dedos na mesa e pensou por um momento enquanto escrevia em seu diário. Esses materiais de pesquisa ainda estão na sala precisa? Eu pensei, é uma propriedade que pertence a Hogwarts. Antes de me formar, coloquei-os no fundo de um grande armário com uma superfície empolada que parecia ter sido salpicada com um ácido forte. É fácil de encontrar, e eu lembre-se que há um monstro fedorento de 5 pernas dentro do armário. Ao lado dele, havia também uma estátua feia de um bruxo. O diário escreveu. Félix franziu os lábios e fez o possível para não rir alto. Interessante, muito interessante. A conversa entre os dois é como um jogo complexo, cheio de mentiras e desorientações, tudo dependendo de quem é mais esperto. Antes, Félix nem esperava tirar o segredo da Sonserina da boca do diário, o que é muito irreal, totalmente equivalente à identidade do herdeiro da Câmara. Seu objetivo hoje, na verdade, é tentar obter 1 ou 2 esconderijos de dados de pesquisa fora do campus, que é uma das possibilidades que ele especulou. Mas a maior possibilidade é que Tom Riddle tenha destruído todos os materiais, o que é a última coisa. Ele quer ver. Felizmente, o diário contou-lhe diretamente sobre o quarto no 7º andar. Não é em vão que ele se esforçou tanto nisso. Mas Félix também teve um palpite de que, como o diário decidiu contar a ele, isso significava que não era nenhuma informação importante. Pelo menos não para o Lorde das Trevas. Mas ele ainda respondeu alegremente no diário, dizendo: obrigado, Tom, vou verificar. Se o entendi mal, peço desculpas. Espero que sim. O diário respondeu calmamente. Félix escreveu com um pouco de pesar. As pessoas não sabiam o quão brilhante a pesquisa de Slytherin inauguraria sua era. É por isso que ele sempre foi a figura maligna do bruxo das trevas. Tom, você fez a coisa certa. O diário não respondeu. A alma dentro dele que pertencia a Tom Riddle está prestes a explodir de raiva. E Félix acrescentou: Sonserina e Grifinória são simplesmente 2 extremos. O próprio Godric Gryffindor tem uma avaliação muito mais positiva, justa, corajosa e justa. O diário continha uma linha de texto em tom desdenhoso. Isso é apenas uma ilusão. Ele fez uma pergunta incisiva. Félix Zap, adivinhe, a Sonserina causou mais mortes ou mais vidas caíram sob as varinhas e a espada da Grifinória? A expressão de Félix estremeceu. O diário parecia antecipar sua reação quando uma linha de frases deliberadamente em negrito apareceu na página, e apenas ler as palavras mostrou sua carranca zombeteira. Sim, sim, a história nunca foi distorcida. A Grifinória é um açougueiro, e mais bruxos morreram em suas mãos do que os outros 3 fundadores juntos. Ao final da conversa, o diário não escondeu sua malícia para com a Grifinória, espada em uma mão, varinha na outra, pisando em cadáveres por toda parte, alcançando o nome do melhor dualista daquela época. Esse é Godric Gryffindor. Félix fechou seu diário. Sua expressão tornou-se indescritível. Salazar Sonserina e Godrico Grifinória. Ele leu os nomes dos amigos que antes eram próximos suavemente. Félix certamente não achava que o diário contava toda a verdade, mas também não achava que estaria cheio de mentiras e pelo seu tom e palavras. Há alguma credibilidade nisso. Preciso de um guia, de preferência alguém que tenha testemunhado aquela época. O nome de repente veio a Félix. Senhora Grey. O fantasma bonito, mas aparentemente muito arrogante da casa Ravenclaw, tinha outro nome, Helena Ravenclaw. Ela é filha de Rowena Ravenclaw, uma das 4 fundadoras de Hogwarts. Apesar de ser uma geração mais jovem, ela faz parte da mesma época dos 4 gigantes de Hogwarts, e deve ter conhecido muitos dos segredos ocultos dos primeiros dias do estabelecimento de Hogwarts. Do outro lado, Harry está se revirando na cama do dormitório. Quer seja a notícia da boca de Malfoy, ou Hermione erroneamente pegou o polissuco com pelo de gato, ele não conseguia dormir. A hora passou das 0 horas e Harry adormeceu, mas de repente sentiu algo pressionando seu estômago, fazendo-o ofegar um pouco. Ele abriu os olhos e sua visão mostrou um elfo doméstico com 2 grandes orelhas de morcego e um par de olhos verdes protuberantes do tamanho de bolas de tênis. Dobby! Harry gritou em voz baixa enquanto olhava ao redor, seus outros colegas de quarto ainda dormindo profundamente e em paz. No dia seguinte, Harry e Ron chegaram cedo para visitar Hermione na clínica da escola. Ontem à noite, eles tomaram uma poção polissuco para armar para Malfoy. Eles sempre suspeitaram que Draco Malfoy foi quem abriu a câmara secreta. Mas algo deu errado no meio do caminho. Objeto de metamorfose de Hermione, Millicent tem um gato, e ela confundiu o pelo de gato com o cabelo de Millicent e jogou na poção, resultando em uma séria consequência. Seu rosto está cheio de cabelos pretos, olhos amarelos, 2 orelhas longas e pontudas de seu cabelo ramificadas. Quando Harry e Ron entraram na ala, ela estava implorando a Madame Pomfrey para colocar uma cortina de pano em volta de sua cama.
Você conseguiu alguma pista ontem à noite? Ela perguntou, baixando a voz, para que Madame Pomfrey não pudesse ouvir. Não, Harry disse desanimado. Eu diria que foi Malfoy com certeza. Ron disse. Ele não está dizendo a verdade, ele nos repreendeu quando perguntamos sobre a Câmara Secreta, não foi, Harry? O que aconteceu? Hermione perguntou com interesse. Ron explicou. Nós agimos como se o admirássemos. É difícil perceber isso, Crabbe e Goyle geralmente são chatos e bobos. Perguntamos a ele se ele sabia de alguma coisa. Mas ele deu um pulo imediatamente e nos avisou para mantermos a boca fechada, ou ele nos daria um inferno. Na verdade, estou curioso sobre isso. Hermione suspirou, as longas orelhas em sua cabeça caíram. Harry olhou ao redor e sussurrou. Recebi algo do meu lado, ontem à noite por volta da meia-noite, aquele elfo doméstico chamado Dobby veio me ver de novo. Noite passada? Rony perguntou. Sim, você estava dormindo. Harry encolheu os ombros. Harry, Ron disse com uma carranca de previsão, devo lembrar a você que os elfos domésticos são servos extremamente leais, e sua obediência aos seus mestres está quase gravada em seus ossos. Nunca vi nada parecido com o que você é. Falando sobre esse tipo de... Ele não conseguia pensar em uma descrição apropriada. Harry disse, ele é realmente muito estranho, mas acho que ele me respeita, sim respeita. Ele me disse que o perigo ainda paira sobre Hogwarts. E... Ron teve um lampejo de interesse. E então ele bateu a cabeça no bar, desesperadamente disse Harry sem fôlego. Capítulo 75 A próxima lenda. Na manhã seguinte, Félix pegou os materiais de pesquisa na sala precisa. Ele encontrou facilmente o grande armário com a superfície empolada, como se tivesse sido derramado com ácido forte, como disse Tom. Depois de usar o feitiço de levitação para afastar o armário, ele encontrou uma caixa de madeira empoeirada escondida nos fundos. Ele acenou cuidadosamente sua varinha, seu corpo brilhou com camada após camada de magia protetora, e ele abriu o baú empoeirado com um feitiço de desbloqueio, e uma pilha grossa de pergaminho bem cortado estava dentro. Sem maldições, sem magia negra, sem armadilhas. Isso deixou Félix, fortemente armado e cauteloso, um pouco desapontado. Exceto pelo forte fedor que emanava do armário meio escondido, que o forçou a colocar um feitiço de cabeça de bolha em si mesmo. Todo o processo foi fácil além da imaginação. De volta ao escritório, Félix mal podia esperar para examinar o material. Francamente, esse processo é um pouco confuso. As informações contêm muitos desenhos anatômicos de criaturas mágicas e o próprio rótulo da Sonserina. Quando Félix passou a mão pela superfície do lençol, ele pareceu ouvir o lamento moribundo dessa criatura. Isso o lembrou de sua própria experiência de estudo de magia negra, onde sua mente parecia estar encharcada em água negra e fétida, braços invisíveis puxando desesperadamente para baixo. Félix rapidamente fechou sua mente com uma oclumência e forçou-se a superar o desconforto para ler as informações no pergaminho. Quase uma hora depois. Ufa! Félix respirou fundo. Ele se sentiu muito complicado neste momento. Seria difícil entender o peso do nome Salazar Slytherin simplesmente pelas meras palavras deste último. De certa forma, Félix até entendia um pouco de Tom Riddle, de 16 ou 17 anos, porque ele era tão fanático e reverente pela Sonserina. Nunca é por ser descendente de Sonserina. Ele olhou para os pergaminhos à sua frente. Eles não são apenas portadores de conhecimento. Cada pergaminho contém o pensamento e a vontade do próprio Salazar Sonserina ao escrever as informações. É uma racionalidade calma fria. Aos seus olhos, todos os tipos de criaturas mágicas são apenas materiais que precisam ser estudados. Você não pode sentir metade da compaixão por eles e não pode sentir nenhuma simpatia ou pena deles. Mas foi essa calma absoluta que tornou o processo de pesquisa de Sonserina extremamente organizado. Cada linha de texto, cada composição contém o encanto máximo da magia. Mesmo sob a proteção da oclumência, Félix não pôde deixar de ficar fascinado, e a ideia de seguir os passos de Sonserina brotou dentro dele. Esta não é a influência da magia, mas o poderoso encanto pessoal de um mago lendário na busca pela magia. Félix conteve sua relutância em selar o material completamente. Esse não é o meu caminho. Ele se advertiu. Restavam apenas 3 pergaminhos à sua frente, e todos eles eram conhecimentos que ele escolheu como os mais adequados para ele. Mas Félix não começou a estudar imediatamente, ele se levantou e foi até a janela, olhando a paisagem distante de Hogwarts. Sua mente ficou confusa. Tom, esse é o seu cálculo. Em desvantagem extrema, você pode encontrar os meios para revidar. Félix murmurou baixinho. Muitos livros no mundo mágico são potencialmente perigosos e nem todos estão qualificados para lê-los. Como a seção proibida em Hogwarts que tem numerosos livros perigosos trancados. Não apenas o conhecimento registrado neles, mas muitos deles, que exigem um preço terrível a pagar apenas pela leitura. E o propósito de Tom Riddle seria óbvio, pegar emprestado o caminho mágico do fascínio de Salazar Slytherin para influenciar e assimilar a mente de Félix. Não posso vencer você e não posso influenciá-lo, mas posso encontrar um ser mais forte que eu e deixar a mente dele transformar você. O sol de inverno é quente, mas não ofuscante, a neve no pátio é branca, mas não brilhante, e o vento frio que sopra pela torre é frio, mas não cortante. Ele desviou o olhar e disse suavemente, Salazar Sonserina. De certa forma, estamos no mesmo caminho, ambos em busca da magia suprema. Mas eu tenho o meu caminho e não vou entrar no seu domínio só porque você foi mais longe. Todas as pessoas começam fracas. Milhares de anos atrás, você não estava tão confuso sobre o seu caminho como eu estou hoje. Agora você é uma montanha alta que é profunda e perigosa aos meus olhos, uma lenda que está fora de alcance. Mas o tempo está do meu lado, o futuro está do meu lado. Um dia caminharei lado a lado com você até eu supero você.
Félix ficou parado em frente à janela, observando o nascer do sol até o meio do dia, e conforme seus raios se espalhavam por todos os cantos de Hogwarts, seu coração voltou a ficar firme. Esta manhã Félix não pensou em nenhuma magia, mas sentiu que sua compreensão da magia em si havia avançado muito, e esse progresso é abrangente. Não poderia ser refletido em um feitiço específico, mas permitiu ele para ver através da neblina. Ele sabia há muito tempo que estava estagnado. Ele sabia que o gargalo de sua teoria mágica, que estava estagnado há muito tempo, havia finalmente diminuído. A acumulação de vários anos no passado qualificou-se para uma mudança qualitativa neste momento. Félix acenou com a varinha, e a luz branca leitosa centrou-se ao seu redor, iluminando o pátio abaixo, a estufa ao longe, a neve no chão e o lago negro congelado. Os galhos mortos balançando manchados, as sombras das pedras negras à beira do lago desapareceram neste momento. O barbudo Dumbledore, segurando um pedaço de doce de abelha zizi na mão, ergueu os olhos do escritório do diretor próximo ao prédio principal do castelo, seus olhos azuis refletindo intensamente através de lentes em formato de meia-lua. É notável. Ele disse suavemente, certo, Fawkes? Uma fênix do tamanho da palma da mão, cuidando sozinha de suas penas. Dentro da escola de Hogwarts, a vida e os tempos do mundo se desenrolavam. Gilderoy Lockhart bufando e bufando em sua cama, aproveitando o lazer das férias de Natal. Professora McGonagall, fazendo uma xícara de café e folheando os relatórios dos alunos. O professor Flitwick acenou com a varinha e saboreou o livro de feitiços. Professora Sprout, cuidando da travessa mandrágora no calor da estufa. Professor Snape brincando com um copo medidor com uma expressão de nojo no rosto e um livreto ilustrado na mão. Hermione Granger, olhando no espelho e puxando a orelha do gato no topo de sua cabeça, angustiada. Luna Lovegood sentada na sala comunal da Corvinal, balançando a cabeça e lendo um livro de piadas. Na neve, os dois jovens bruxos caminharam pela neve. Harry de repente sentiu uma luz branca brilhar diante de seus olhos e olhou em volta, mas não encontrou nada. Você percebeu isso? Ele disse ao seu companheiro. O que? Ron olhou para cima e disse distraidamente. Parece que uma luz acabou de piscar. Onde? Ron olhou para leste e oeste e não encontrou nada. Os dois continuaram a pisar na neve do pátio e caminharam em direção ao escritório da professora McGonagall. Uma rajada de vento soprou, trazendo algumas folhas caídas e carregando suas vozes fracas. Harry, você acha que a professora McGonagall vai me dar permissão para sair? Claro que sim, você está fazendo a coisa séria. Você está precisando de uma nova varinha há muito tempo. E diante de uma janela na torre do castelo, Félix olhou com calma e guardou sua varinha, sem mais nenhum traço de confusão em seus olhos. No próximo milênio serei uma lenda. Capítulo 76 Nova Varinha Mágica. Bam bam bam. A professora McGonagall abriu a porta e viu Harry e Ron, que estavam bem embrulhados. Ela deu as boas-vindas aos dois e Harry e Ron sentaram-se nas cadeiras próximas à lareira. Potter Weasley, o que posso fazer por vocês? Professora McGonagall perguntou. Ron puxou uma miserável varinha de suas vestes. Está quebrado ao meio, conectado apenas por um cabelo de cauda de unicórnio entre eles. Ron disse. Professora McGonagall, gostaria de lhe pedir permissão para comprar uma varinha nova. Oh! A professora McGonagall abaixou a cabeça e olhou para a varinha de freixo quebrada, e seu cabelo penteado meticulosamente. Weasley, você deveria ter comprado uma varinha nova há muito tempo, quando eu disse como você teve acidentes repetidamente nas aulas. Ron abaixou a cabeça e não disse nada. Harry entrou na conversa e disse, professor, precisamos usar sua lareira para uma viagem ao beco diagonal, por favor. A professora McGonagall olhou para eles. Isso certamente não é um problema. Ela acenou com a varinha e da ponta saltou um gato prateado com o mesmo padrão ao redor dos olhos da professora McGonagall. Weasley, venha ao meu escritório. Ela disse. O gato prateado saltou pela janela e desapareceu rapidamente da vista de Harry e Ron. Harry ainda está olhando para a janela quando Ron gaguejou. Professora McGonagall, podemos ir. Nós mesmos em resposta. A professora McGonagall olhou com um olhar severo. Não seja estúpido, não vou deixar dois jovens bruxos do segundo ano irem sozinhos ao beco diagonal. O professor da aula de transfiguração disse isso. Ron fez uma careta amarga, embora a professora McGonagall não tivesse mencionado o nome. Ele sabia com seu cérebro não muito brilhante que não poderiam ser gêmeos que ela estava procurando. Harry não pôde deixar de lançar um olhar de simpatia para Ron. Os irmãos estavam agora em um relacionamento gelado. Professor, o que foi aquela mágica agora? Ele disse mudando de assunto. O feitiço Patronus Potter, você terá acesso a esse feitiço quando estiver no último ano. Depois de esperar um pouco em silêncio, a figura de Percy Weasley apareceu no escritório. Ele fica visivelmente surpreso ao ver seu irmão, professora McGonagall. Ron fez algo errado? Não, Percy. A professora McGonagall disse, Ron está indo ao beco diagonal para comprar uma varinha nova e eu preciso de um veterano para me acompanhar, e não há ninguém melhor do que você. A expressão no rosto de Percy ficou ainda mais surpresa quando ele olhou para Ron e não pôde deixar de perguntar, onde você conseguiu o dinheiro? Nenhum de seus negócios. Ron disse com raiva, eu sou seu irmão. Estou avisando, se você se atrever a fazer alguma coisa. Percy, Harry interrompeu, é do professor App. Ele virou a cabeça para a professora McGonagall e disse-lhe vagamente, por aquele feito de bravura da outra noite. A professora McGonagall deu uma expressão de compreensão, mas Percy Weasley ficou ainda mais perplexo. Ron Weasley, estou orgulhoso de você. Você também, Potter. Ela disse com rara emoção. Percy foi perguntar outra coisa, mas a professora McGonagall disse, vá em frente e volte mais cedo. Então os três ficaram em frente à lareira e num turbilhão de chamas esverdeadas, suas figuras desapareceram. Depois de meia hora, os três voltaram.
Ron segurou cuidadosamente uma varinha de 14 polegadas na mão, com uma expressão feliz no rosto. O braço de Percy descansou em seu ombro e parecia que os dois haviam melhorado o relacionamento. Enquanto eles saíam do escritório, Ron falou sobre sua nova varinha, base de varinha de madeira de salgueiro, núcleo de varinha com cabelo de cauda de unicórnio. É a combinação perfeita. Harry, olhe o formato de suas curvas. De volta à sala comunal, Harry foi puxado de lado por Percy, que sussurrou. Harry, você pode me dizer exatamente o que vocês fizeram? No caminho, Ron não resistiu em deixar escapar que ele, Harry e Hermione haviam recebido juntos o prêmio de contribuição especial da escola, mas quando Percy pressionou, os dois mantiveram a boca bem fechada. Harry disse vagamente, você descobrirá quando o novo semestre começar, isso vai te surpreender. Por outro lado, Ron não resistiu em mostrar sua nova varinha para os gêmeos, então foi arrastado por eles para um duelo. Fred disse com um sorriso, Ron, você precisa se familiarizar com a nova varinha o mais rápido possível. Sim, está certo. Gostaríamos de estar ao seu serviço. George deu um tapinha no ombro dele. Ao ouvir a oferta dos gêmeos, Harry imediatamente se concentrou em alguns feitiços simples que vira no códice de duelo que o professor apelidera de Natal. Ele queria ansiosamente experimentar o efeito. Vamos, Rony, ele disse. Mas Percy não estava interessado, então Harry, Ron e os gêmeos saíram do castelo e entraram em uma clareira perto do Lago Negro. Os quatro se revezaram como parceiros e lançaram feitiços um no outro. Depois de conseguir uma nova varinha, o lançamento de feitiços de Ron se tornou muito mais fluido, mas ele ainda está no final do grupo neste jogo. Ele foi derrubado 3 vezes seguidas. Harry, por outro lado, primeiro derrotou Ron e depois derrotou George por pouco, mas tropeçou e foi preso por uma maldição de corpo preso enquanto lutava contra Fred. Ron sorriu amplamente. Então foi assim que Hermione lançou seu feitiço em Neville no primeiro ano? Ele continuou cutucando Harry com o dedo. Quando o feitiço foi desfeito, Harry imediatamente reagiu. Ele pegou uma grande bola de neve do chão e a jogou em Rony. O jogo de duelo então mudou para uma luta de bolas de neve no meio do dia pela força da natureza, e eles rolaram felizes na neve. Depois de completar um ataque furtivo bem-sucedido com sua destreza rápida, Harry encontrou um cerco aos gêmeos e correu em pânico por alguma distância até ver a figura do Professor Up. É uma imagem bastante bizarra. Fora do Castelo Frio, o Professor Up estava deitado numa cadeira de balanço, relaxando e lendo um livro. A cadeira de balanço fazia um som de rangido balançando para frente e para trás. Sua cabeça é como uma chama azul que se espalha livremente em forma de fita. Olá, Professor Up. Harry cumprimentou. Félix fechou o livro e sentou-se na cadeira de balanço, com uma expressão agradável no rosto. Olá, Potter. Neste ponto, Harry percebeu que o livro que o Professor Up estava lendo era uma seleção de piadas do mundo, que não parecia um livro do mundo bruxo. Atormentar? Não corra. Ron e os gêmeos o alcançaram e também viram o Professor Up. Vocês estão tendo uma briga de bolas de neve? Félix perguntou. Estamos praticando duelo e agora é intervalo. Fred disse, professor, você pode nos guiar? Você foi tão bom no clube de duelo. Ah, hoje não. Decidi não pensar em nada relacionado à magia hoje. Félix piscou. Mas não se preocupem, vou retomar as aulas de duelo quando as aulas começarem. A propósito, Félix olhou ao redor da sala. Por que eu não vejo Granger? Ela não está com todos vocês? O professor, Harry gaguejou. Hermione, ela está doente. Capítulo 77. Enfermaria escolar. Madame Pomfrey, vim visitar a senhorita Hermione Granger, Félix disse. Ah, ela. Madame Pomfrey resmungou para ele. Pequenos bruxos são tão capazes de se meterem em encrencas hoje em dia, abusando de poções sem um pingo de medo. Do jeito que ela está se comportando, ela ficará no hospital por pelo menos 3 semanas. Félix perguntou com interesse. Você consegue identificar que tipo de poção causou esse efeito? Deveria ser uma poção polissuco misturada com pelo de gato. É ridículo. E não sei de onde encontraram a receita da poção. Madame Pomfrey disse enquanto servia meia xícara de poção do frasco grande. Fiquei surpreso quando aqueles 2 pequenos bruxos a trouxeram na noite de Natal. Quase pensei que fosse um dano encantado irreversível. Polissuco. Félix mastigou a palavra, e depois de alguns segundos ele disse gentilmente para Madame Pomfrey, senhora, deixe-me trazer a poção para ela no meu caminho. Félix abriu a porta e entrou na enfermaria. O quarto continha 7 ou 8 camas, mas apenas uma coberta por uma cortina branca. Quando Félix se aproximou, a cortina se abriu por dentro. Madame Pomfrey, você veio entregar o remédio? Uma cabeça peluda apareceu, ouvindo a voz de ninguém menos que seu próprio assistente. Os olhos de Hermione e Félix se encontraram e ela congelou por um momento. Ah! A bruxinha soltou um grito e imediatamente recuou, puxando a cortina para fechar com tanta força que toda a cama da enfermaria tremeu violentamente. Mas apenas com um olhar apressado, ele viu a aparência atual de seu assistente. Seu rosto é coberto por pelo marrom de gato, que se mistura com seu próprio cabelo, alguns bigodes de gato estão espalhados em cada lado do rosto. Seus olhos ficaram ruivos e em sua cabeça há 2 orelhas pontudas e eretas. Senhorita Hermione Granger, ouvi de Potter e Weasley sobre sua aprovação e vim visitá-la, Félix disse com um sorriso abafado enquanto falava em voz baixa. Ele esperou em silêncio por alguns segundos, e da cortina veio a voz trêmula de Hermione. Olá, professor. Eu trouxe sua poção e... Disse Félix, se você não se importa, posso dar uma olhada e tentar ver se posso ajudar um pouco. Professor, você está dizendo que pode resolver meu problema? Hermione disse em tom de expectativa enquanto se escondia na cortina. Félix ainda reproduziu mentalmente o olhar dela. Ele fez o possível para manter a calma e disse, tudo o que posso dizer é, vou tentar, sua situação é bastante rara. Hermione abriu um pouco a cortina, olhou rapidamente para ele e enterrou o rosto nas mãos.
Félix colocou a poção em uma mesinha lateral e examinou cuidadosamente a aparência da jovem bruxa naquele momento. Isso é realmente muito raro. Poções polissuco são inerentemente difíceis de preparar por causa dos ingredientes. E mesmo os mestres pocionistas não têm muito estoque delas, muito menos as usam levianamente, e as chances de algo dar errado como isso são ainda menores. Hermione percebeu seu olhar investigativo e perguntou em um sussurro: Professor, você tem uma solução? Madame Pomfrey diz que casos como o meu são muito problemáticos e levarão pelo menos 3 semanas para serem curados. Bem, é um erro em polissuco, não é? Félix pensou seriamente, esta situação é realmente difícil de resolver. Ele estendeu a varinha e bateu suavemente na testa de Hermione, a ponta emitindo um anel de luz dourada. O rosto da bruxinha não mudou. Bem, a transfiguração humana não funciona, pode entrar em conflito com o efeito da poção. Fascinante, quero dizer, realmente problemático. Bem, vamos tentar alguns feitiços para ver se os antigos funcionam. Aos olhos de Hermione, o professor Up lançou um feitiço com entusiasmo. Ele também puxou um pergaminho no qual os efeitos de vários feitiços mágicos foram registrados. Isso não funciona. Isso é um tanto útil, mas não é óbvio. Que tal tentar este? Hermione olhou para Félix com uma expressão monótona no rosto. Você está fazendo isso para me ajudar? Eu vi através de você, professor. Finalmente um feitiço mágico bastante fora do comum funcionou. Os cabelos castanhos de seu rosto rapidamente caíram e desapareceram, e sua pele ficou clara e limpa novamente. Hermione sentiu a mudança e tocou seu rosto, então pegou um pequeno espelho debaixo do travesseiro para examiná-lo de perto. Oh meu Deus! Hermione cobriu a boca. No momento, sua aparência melhorou muito. O cabelo castanho espesso e exuberante do rosto original desapareceu em grande parte, mas os bigodes de gato e um par de orelhas pontudas na cabeça ainda permaneciam teimosamente. Mas esse efeito por si só pode deixar Hermione de coração partido maravilhada. Professor, que tipo de magia é essa? Uma espécie de pequena metamorfose pode corrigir algumas pequenas imperfeições no corpo, claro, é temporária, o efeito mágico pode durar cerca de 2 horas ou mais, explicou Félix. É transfiguração corporal? Hermione exclamou pensativamente, ela havia planejado aprender esse feitiço, mas no momento ela não pôde deixar de ficar um pouco desapontada, porque a transfiguração corporal é uma magia extremamente perigosa, que a maioria dos bruxos adultos nem tenta fazer isso. Você poderia dizer isso, mas pode não funcionar tão bem quanto você pensa. É bastante limitado no que pode consertar, e tenha em mente que esse feitiço foi inventado por um vampiro e foi originalmente usado para simplesmente encobrir suas presas. Vampiro? Hermione perguntou com interesse, sua atitude animada pelo fato de que grande parte do problema que a atormentava foi resolvido. Sim, na Idade Média, os vampiros são literalmente caçados por todos. E para se esconderem na multidão, eles desenvolveram essa magia. Agora, professor, ouvi dizer que o metamorfomago pode mudar a aparência à vontade? Sim, Félix olhou para ela. Então você não precisa se arriscar a tomar uma poção polissuco. Hermione abaixou a cabeça e suas orelhas pontudas caíram sobre a cabeça. Professor, vocês prepararam a poção polissuco em particular, certo? Quero dizer, você, Potter e Weasley. Hermione olhou para o professor Up com uma expressão surpresa no rosto. Sim, Félix disse distraidamente, brincando com sua varinha, isso é fácil de adivinhar, especialmente quando associo isso ao fato de que uma vez você me pediu especificamente informações sobre poções específicas, e eu apresentei um total de 6 tipos de poções potentes. Mas você obviamente estava mais interessado na poção polissuco. A poção polissuco pode mudar a aparência de uma pessoa, e é de fato possível desviar informações involuntariamente. Então, o que vocês estão tentando descobrir é quem é o herdeiro, quem é o alvo de suas suspeitas. Félix olhou para Hermione. Malfoy, Hermione sussurrou. Suspeitamos que ele seja o herdeiro da Sonserina. Capítulo 78 Novas ideias para aprender magia bem. Eles tiveram a sensação de que Malfoy havia aberto a câmara. Ele abriu. Pelo que ele sabia, a câmara secreta havia sido aberta 4 vezes neste período. A primeira vez foi quando Harry foi detido no escritório de Lockhart e ouviu um som estranho no teto. A segunda e a terceira vezes causaram a petrificação da senhora Norris e Colin Creevey respectivamente, e pela quarta vez, foi quando Harry salvou Justin. Malfoy pegou o diário somente depois que Colin Creevey foi atacado. Deste ponto de vista, não é errado acusá-lo. Mas ele não é o herdeiro da Sonserina. O verdadeiro culpado é que neste momento ele está reprimido na caixa. Granger, tive uma conversa mais aprofundada com Malfoy e posso confirmar que ele não é o herdeiro da Sonserina. Mas, professor, a jovem bruxa fica um tanto relutante. Félix disse, a localização da câmara secreta foi encontrada, os monstros dentro dela foram eliminados. A única coisa com que se preocupar é o chamado herdeiro da Sonserina, mas ele não pode causar grandes repercussões. Por favor, transmita isso também a Potter e Weasley. Como professor, acho melhor você se concentrar nos estudos. No entanto, Hermione sentiu algo intensamente e não pôde deixar de perguntar. Professor, você encontrou algumas pistas? Félix apenas disse vagamente, estou de olho nisso. Então o perigo para você e os pequenos bruxos do castelo acabou, e é hora de sua aventura terminar. Hermione levou a sério as palavras do professor quando se virou para fazer outra pergunta. Professor, o que você acabou de dizer sobre a metamorfose do corpo de luz? Posso aprender? Claro, eu sei que será difícil. Você quer aprender esse feitiço? Sim, professor, Hermione disse com uma expressão séria no rosto. Faltam apenas alguns dias para o fim do feriado e não quero perder as aulas. Se ela não soubesse da existência do feitiço, Hermione teria que se resignar a ficar 3 semanas na clínica escola.
Afinal, ela não poderia ir para a aula com cara de gato, o que a faria morrer de vergonha. Mas depois de ver a metamorfose do corpo de luz do professor App, sua mente ganhou vida. Contanto que ela aprendesse esse feitiço, ela poderia usar roupas grossas e um chapéu para a aula. E quanto aos bigodes de gato em seu rosto, ela poderia simplesmente tirá-los. A dor não é nada comparada à dor de perder 2 ou 3 semanas da escola. No entanto, o professor App balançou a cabeça, senhorita Granger. Metamorfose da luz não é tão difícil quanto a transfiguração humana, mas não é algo que um jovem bruxo do 2º ano possa dominar. Mas, professora, Hermione lutou muito. Já aprendemos transfiguração de animais, e eu dominei muito bem. Até a professora McGonagall parecia muito satisfeita. São 2 conceitos diferentes. A dificuldade de realizar a transfiguração em um animal normal é completamente diferente de realizá-la em um bruxo. Félix perguntou gentilmente. É por causa da magia? Hermione disse depois de pensar sobre isso. Sim, a magia pode interferir no lançamento de feitiços, explicou Félix, e é semelhante à transfiguração de criaturas mágicas que também é muito difícil. Isso é uma vergonha. Hermione suspirou lamentando. Félix disse gentilmente, senhorita Granger, você já é um dos poucos jovens bruxos talentosos e trabalhadores que já conheci. A magia pode parecer teleológica, mas na verdade tem uma lógica estrita que precisa ser escalada passo a passo. Então, ele parou abruptamente, seu olhar mudando enquanto desenhava pequenos círculos com a varinha na mão. Hermione olhou para Félix. Ela sabia que era o hábito do professor a pensar. Ela não pôde deixar de sentir uma onda de esperança crescer em seu coração. Talvez o professor possa encontrar uma solução? Félix ignorou Hermione, tirou um pergaminho do anel e rapidamente escreveu seus pensamentos nele. Hermione se inclinou para frente, com os olhos arregalados, para ver as palavras. A professora escreveu metamorfose de luz no centro do pergaminho e, em seguida, desenhou uma dúzia de linhas dessas palavras. Cada linha correspondendo a uma palavra que ela conhecia ou com a qual não estava familiarizada. Ela contou cuidadosamente 17 palavras e frases. Ação de lançamento de feitiços, encantamento, gesto, compreensão de feitiços, mobilização mágica e habilidades de moldagem, nível de teoria mágica, etc. Depois de ver isso, Hermione entendeu um pouco. Esses são os fatores que afetam o feitiço mágico a ser dividido? Mas qual é o objetivo? Félix fez uma breve pausa e, em seguida, adicionou algumas linhas em letras pequenas abaixo da entrada. Ação de feitiço preciso sacudir. Habilidades de sacudir a varinha. Consulte o livro de feitiços mágicos do 1º e do 2º ano. Precisa empunhar a varinha. Outro diagrama de perspectiva. Hermione olhou para esses conteúdos, mais ou menos parecidos com o que o professor Flitwick ensinou em aula. A única diferença é que o professor App mencionou muitos fatores de influência. Há muitos dos quais ela nem tinha ouvido falar. Além disso, ele também listou os conhecimentos teóricos necessários. Por exemplo, sob a frase níveis da teoria da magia estava escrito pré-teoria, fundamentos da transfiguração, transfiguração biológica, teoria parcial da transfiguração humana, e uma série de outras coisas complicadas. Cada entrada foi expandida detalhadamente em outro pedaço de pergaminho. Ele passou quase meia hora concluindo esse processo. Logo, 2 folhas de pergaminho eram completamente insuficientes, e o professor tirou uma terceira e uma quarta. Até que a professora App largasse a pena na frente dela, já havia 9 pergaminhos dispostos em detalhes densos. O rosto de Hermione é incrédulo. Um único feitiço. A professora escreveu algo mais longo do que sua própria tese publicada. E Félix, ainda relembrando o processo agora há pouco, simplificando. Ele pegou todo o conhecimento teórico e habilidades de lançamento de feitiços necessários para um feitiço e dividiu-os em tantas camadas quanto possível. E listou os requisitos específicos e critérios de julgamento que precisavam ser atendidos para cada uma delas. Na verdade, isto é, uma meta total, dividida em centenas de pequenas metas que podem ser variadas. Uma vez concluída esta etapa, o resto do problema é simples. Deixe os pequenos bruxos praticarem individualmente até que todos os pequenos objetivos sejam alcançados. Finalmente, combine-os, dominando assim a magia completa de uma só vez. Nesse processo, os jovens bruxos não encontrarão nenhum obstáculo, poderão seguir o mapa, encontrar suas próprias omissões e então compensá-las. Eles podem encontrar suas próprias omissões e então compensá-las. Como alguns dos bruxos mais bem fundamentados como Hermione, ela já cumpriu parte de seu objetivo antes do previsto. 9 páginas de pergaminho, mas revela todos os segredos deste feitiço. É claro que seu método não é adequado para o mago intuitivo. Muitas vezes, eles não sabem como aprenderam um feitiço. Félix acenou com a cabeça satisfeito, exceto por sua própria experiência de atualização contada no atual mundo mágico britânico. E quantas pessoas podem dominar um feitiço mágico específico, como um tesouro, dividindo-o como um açougueiro? Ele não conseguia esquecer a cena quando avançou seu feitiço. Depois de praticar o mesmo feitiço 1000 vezes, ele finalmente atingiu um certo limite. E todas as memórias de sua prática passada deste feitiço vieram à sua mente. Cada vez que ele agitava sua varinha, cada vez que ele mobilizava seu poder mágico, cada vez que ele testava seu poder, cada vez que ele testava seus palpites. Esses entendimentos originalmente insignificantes explodiram em sua mente em um instante, e incontáveis faíscas de inspiração como pontas de estrelas brilharam ao mesmo tempo, e juntas formaram um degrau, levando seu feitiço a um nível totalmente novo. Félix olhou para Hermione. Senhorita Granger, acho que encontrei um caminho. Ele disse gentil e calmamente. Se seu próprio assistente pudesse aprender a metamorfose do corpo de luz através deste método, então ele teria controle total sobre o ensino da próxima aula de duelo. Félix mal podia esperar para verificar isso. Capítulo 79 Conversa. No dia seguinte,
Quando Harry e Ron foram visitar Hermione na clínica da escola, descobriram que em vez do mau humor dos dias anteriores, a encontraram com um rosto brilhante e peludo, agitando a varinha com entusiasmo e ocasionalmente olhando para o pergaminho sobre a mesa. Hermione, o que você está fazendo? Praticando feitiço, é claro. No mínimo, talvez eu consiga aprendê-los a tempo antes do início das aulas. Por que antes do início das aulas? Ron se perguntou. Porque isso vai me ajudar um pouco, disse Hermione com os olhos semicerrados e um sorriso. Então, durante a meia hora que Harry e Ron permaneceram na enfermaria, eles observaram Hermione repetir a mesma ação centenas de vezes, parando ocasionalmente para fazer anotações em uma folha. Félix fechou a porta do escritório e saiu totalmente vestido. Ao longo do caminho, ele suspirou um pouco. Depois de revelar que obteve com sucesso os materiais de pesquisa e mais uma vez resistiu ao fascínio do diário, Tom, o diário, finalmente se desligou e bloqueou completamente sua comunicação com o mundo exterior. Não importa o quanto Félix tentasse, o lado oposto parecia ter decidido estar à sua disposição. Mesmo quando ele colocou um aglomerado de fogo implacável e branco mórbido na frente do diário, ele não obteve feedback. Tom, não acredito que você vá desistir de si mesmo. A mente de Félix girava em pensamentos e ele até pensou que estava esperando por uma oportunidade. Então ele selou o diário com mais cuidado e até gravou outra runa de advertência na caixa. Antes de sair, ele colocou sua bolsa na porta para o caso de algum bruxo pouco confiável invadir e levar o diário com ele. Talvez seja a hora de encontrar uma chance de terminar sua última chamada ao palco, Tom. No corredor do castelo, Félix encontrou Pirraça, o fantasma, que está pregando uma peça. Pirraça segura um balde de lata nos braços, cheio de lama, e no momento está aplicando camada após camada de lama espessa e água na armadura. Pirraça, você viu a senhora Grey? Félix perguntou a ele. Pirraça olhou para ele e pareceu surpreso, depois soltou uma risada. Ah, professor, eu não vi. Não me importo com aquela mulher snob. Acho que há alguém que saberia, aquele perseguidor nojento, ele disse, flutuando no ar com a boca aberta. Seja educado, Pirraça. Félix disse calmamente, ou você gostaria de tentar meu feitiço novamente? Não, Félix Zap, você não pode. Pirraça tinha uma expressão assustada no rosto enquanto corria pela parede. Clang! O balde de lata na mão de Pirraça bateu no chão com um barulho alto, e a lama dentro dele se espalhou em todas as direções. Félix acenou com a varinha e uma barreira invisível manteve a lama e a água a 1 metro de distância dele. Pirraça, você de novo. Com certeza vou apresentar um pedido ao diretor Dumbledore para expulsá-lo do castelo. Um homem ofegante e de rosto vermelho saiu correndo do corredor, agitando o punho e desabafando sua raiva, histericamente. É o guardião do castelo de Hogwarts, Filch. Professor App, você viu Pirraça? O furioso Filch não viu o esperado arqui-inimigo, mas em vez disso viu o bem vestido Félix. Olá, Filch, Pirraça acabou de sair. Félix acenou com a varinha e a lama no chão e na armadura desapareceu. A propósito, você viu Lady Grey hoje? Esse é o fantasma da Corvinal? Filch bufou. Vamos ver, acho que vi. Um fantasma alto, aquele que mal prestava atenção nas pessoas? Eu vi aquele no pátio, não tenho certeza se é ela. Obrigado, Filch. Félix entrou no pátio, examinou a área e bem no final da grade do pátio, viu um fantasma esguio flutuando no ar. Ela notou Félix observando o ar e ergueu a sobrancelha surpresa antes de se virar e flutuar pela parede. Espere, senhora Grey. Félix cruzou a grade e a perseguiu até um corredor isolado. Ela finalmente parou, pairando alguns centímetros acima do chão. Ela estava linda, com cabelos na altura da cintura e um manto prateado que descia até o chão, mas ao mesmo tempo, ela manteve a cabeça erguida, parecendo arrogante e indiferente. Ele encontrou esse fantasma algumas vezes quando estava na escola, mas nenhuma vez falou com ela. Se ele não tivesse tropeçado em uma conversa privada entre o Barão Sangrento e ela, ele nem teria percebido que esse fantasma da Corvinal, que tinha uma presença tão baixa, tinha um passado tão grande. Senhora Grey, meu nome é Félix Zap. Ela sentiu sem falar. Não há nenhum indício de entusiasmo em seus olhos. Gostaria de saber sobre a época da fundação da escola, a história dos 4 fundadores. Há muitas ambiguidades nos registros existentes. Sinto muito, disse ela, virando-se para sair, não posso ajudá-lo. Espere, senhora, Félix gritou enquanto a observava se afastar cada vez mais. Eu sei que você é filha de Rowena Ravenclaw. Ela parou e se virou para olhar para ele. Você está ciente das minhas origens? Você veio aqui especificamente por minha causa? Sim, eu. E outro? Ela pairou no ar, seus lábios se torcendo em um sorriso de escárnio. Outro quê? Félix parou, mas rapidamente percebeu que não deveria ser a primeira pessoa a perguntar a ela sobre os segredos ocultos de Hogwarts. Outro ambicioso. Ela disse de forma bastante brusca. A cada 10 anos, mais ou menos, encontro um perguntando e me enganando de todas as maneiras possíveis. Você quer dizer Voldemort? Félix perguntou. De repente ela parou de falar e tinha uma expressão de surpresa no rosto. Então ela se sentiu ofendida e flutuou cerca de meio ou 1 metro para cima para olhar para ele com condescendência. Sim, adivinhei, o diadema da Corvinal. Voldemort sempre cobiçou as relíquias dos 4 fundadores, mas não me importo com isso, estou mais interessado em saber. As palavras de Félix foram interrompidas quando o fantasma afirmou com raiva e gaguejando. O diadema da Corvinal traz sabedoria, e você não entende seu poder. Inúmeras pessoas sonham com isso. O passado da Grifinória e da Sonserina. Félix também terminou a frase agora mesmo, ao mesmo tempo. As palavras das 2 pessoas se entrelaçaram e um eco fraco veio do corredor vazio. Não entendo seu poder. Grifinória, o passado da Sonserina. Senhora Grey congelou. Você quer saber sobre isso? Claro. Ah, bem. Ela flutuou no ar, parecendo um pouco sobrecarregada. Grifinória. Sonserina, você quer saber algo sobre eles? Ela perguntou finalmente, um tanto rigidamente.
Capítulo 80.000 anos passados. Muitos deles. Félix disse, um bom número de livros que lhe mencionavam os 4 fundadores, mas eles eram ambíguos, contraditórios ou deixavam apenas algumas palavras sem absolutamente nenhum valor de referência. Ele dá um exemplo. Por exemplo, Salazar Slytherin, muitas pessoas o temem e o temem, chamando de bruxo das trevas. Mas qual é a verdade sobre o assunto? A verdade? Lady Grey perguntou retoricamente. Que verdade você quer? A verdade como você a vê? É claro, disse Félix enquanto olhava para ela. O fantasma pareceu cair na memória, ela pensou por um longo tempo, e comentou um tanto solenemente. Salazar Sonserina é um bruxo muito bom. Ele e sua esposa são muito carinhosos. Félix. Obviamente isso não era o que ele queria saber, mas afinal, é um bom começo, então ele concordou com ela. Na verdade, há muito pouca informação sobre sua esposa. No entanto, há muitas referências de que Sonserina é feia e parece como um macaco. A senhora lançou-lhe um olhar ligeiramente condescendente. Esse é um efeito colateral de sua pesquisa mágica. A aparência original de Slytherin era extremamente notável, mas à medida que ele se aprofundava cada vez mais nesses reinos aterrorizantes, sua aparência se tornava cada vez mais intimidante. Os pensamentos de Félix surgiram, e assim foi, e ele teve o prazer de resolver um mistério milenar. E a senhora Grey continuou a lembrar. Ele estava sempre cercado por cobras, sempre envolto em mantos pretos ou verdes escuros, um cheiro persistente de sangue, e seus olhos se tornavam cada vez mais assustadores. Félix especulou que Sonserina poderia ter transplantado a linhagem de alguma criatura mágica. Sua personalidade tornou-se cada vez mais excêntrica, e suas divergências com os outros tornaram-se cada vez mais, e rompeu em mais de uma briga, e até mesmo seu melhor amigo Grifinório não conseguia tolerá-lo. Mas devo deixar claro que não houve briga que estourou entre eles, ele simplesmente saiu em silêncio, em uma manhã tranquila, levando tudo o que tinha com ele. E ele também deixou a câmara secreta para trás. Félix a lembrou. Provavelmente, mas ouvi algo sobre isso. Sonserina não tem medo de ensinar todos os tipos de magia negra brutal, mas os outros 3 se opuseram fortemente a isso. Então houve rumores de que ele silenciosamente pegou seus bons alunos e ensinou esses tipos de horrores, em lugares isolados. Então a câmara secreta foi originalmente usada para ensino? Félix pensou consigo mesmo, desvendando outro mistério. No entanto, de acordo com sua especulação mais tarde, à medida que o conflito se intensificou, Slytherin pode ter transferido algumas de suas pesquisas sangrentas especiais para a câmara secreta também. Falando nisso, Félix visitou secretamente a câmara secreta, usando os pergaminhos de pronúncia da língua de cobra de Harry, e examinou-a cuidadosamente, mas não encontrou nada além do poço onde o basilisco normalmente fica. Grey concluiu, mas pelo menos durante aquele tempo em Hogwarts, ele ainda cumpriu sua promessa original de proteger toda a escola com sua vida contra todos os tipos de ataques. Ao contrário dos últimos séculos, a Casa Sonserina mudou completamente. O que você quer dizer com ataques? Félix entendeu. Ela flutuou levemente, aparentemente desdenhosa da ignorância de Félix, mas com um pouco de entusiasmo instrucional, ela perguntou retoricamente. Você honestamente pensou que Hogwarts foi construída em paz, não foi? Félix não reagiu, apenas fez um gesto de continue. Grey disse, pelos padrões de hoje, a maioria dos bruxos da época eram bruxos das trevas. Eles usavam o sistema mentor-aprendiz, com o mais velho liderando 3 ou 5 mais jovens que viajavam de aldeia em aldeia, encontrando recém-chegados com potencial e trazê-los junto para treinar e servir como seus próprios lacaios. E com a fundação de Hogwarts, especialmente depois que os 4 fundadores cobriram as Ilhas Britânicas com a magia da pena da aceitação e do livro da admissão, esses bruxos sofreram um golpe fatal. Eles perderam sua fonte de servos permanente e completamente. A pena da aceitação e o livro da admissão. Félix mastigou essas 2 palavras. Ele tinha ouvido rumores sobre essas 2 criações mágicas. Dizem que o nome de cada jovem bruxo matriculado na escola pode ser encontrado no livro de admissão. Quando uma criança revelava pela primeira vez um talento mágico, a pena da aceitação tentava escrever seu nome, mas o livro de admissão tinha padrões um pouco mais rígidos. Somente quando essas crianças demonstrassem plenamente que possuíam poderes mágicos, seus nomes seriam incluídos no livro de admissão. A sensibilidade da pena de aceitação, aliada ao rigor do livro de admissão, permitiu-lhe selecionar alunos elegíveis para Hogwarts, e nenhum erro foi cometido em 1000 anos. O estabelecimento de uma nova ordem certamente será acompanhado por uma reação negativa da antiga, disse Félix com um suspiro. Ele agora entendia quase de onde vieram os comentários maldosos de Tom sobre a Grifinória no diário. A história de 1000 anos atrás continuou. Alguns bruxos reconheceram os esforços dos 4 fundadores e tomaram a iniciativa de enviar seus filhos para Hogwarts. Mas outros, aqueles bruxos das trevas extraordinariamente paranoicos que se escondiam nas sombras, enquanto estavam fora ou de férias, se esgueiravam sobre os professores e alunos de Hogwarts repetidas vezes, e jogaram seus corpos na frente do castelo de Hogwarts. Ela estremeceu. Isso naturalmente atraiu um contra-ataque de Hogwarts, com a Grifinória sendo a mais agressiva, carregando sua espada e varinha e derrotando um bruxo das trevas após o outro que era extremamente famoso na época. Ele até declarou publicamente que estava disposto a aceitar desafios de qualquer um, seja do jeito trouxa ou do jeito bruxo. Félix ouviu com espanto. Como poderia o registro no pedaço de papel retratar aquela história dramática? E os outros 3? Eles estavam fazendo a mesma coisa, só que a Grifinória tinha mais fama. Quando alguns anos se passaram e alguns alunos se formaram com sucesso, eles espalharam suas pegadas em todas as direções, espalhando o prestígio de Hogwarts para o mundo inteiro, e poucas pessoas ousaram. Venha e provoque-os. A senhora Grey terminou toda a história com orgulho e reminiscências. Félix também se beneficiou muito e expressou sua gratidão sinceramente. Obrigado, senhora Helena Ravenclaw. Não, me ligue. Por isso. Nome?
O fantasma à sua frente disse de repente agitado, e suas bochechas transparentes pareciam menos transparentes, e sem esperar que ele dissesse nada, ela desapareceu através da parede. Félix. Ao mesmo tempo, uma voz baixa e rouca apareceu de repente e ele disse, não mencione esse nome, é proibido para ela. Félix se virou e diante dele estava um fantasma murcho e muito pálido, este vestindo uma antiga túnica de mago coberta de sangue prateado e um enorme par de algemas. Já faz muito tempo, barão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.